e rosarianas, sejam bem-vindos a mais um Rosaverso Conectando Realidades. Hoje a gente recebe esse querido amigo, ele é designer gráfico, o cara é músico, cantor, compositor e hoje também tem um trabalho lindo ajudando comunidades carentes, pessoas com necessidade, um cara muito querido da banda. E é o seguinte, a vida joga aí, você nem sente o golpe na mente. Estamos aqui com o Mandume. Aê, boa noite. Eu não sei se é de manhã, de noite, enfim, mas... À noite. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado pelo convite, pela apresentação, que foi incrível. Nem eu sabia que era tudo isso. Que loucura, né? Bom, prazerzaço estar aqui com vocês. Vamos lá bater um papo, vamos falar bastante. Tiago Costa, vulgo Mandume. Vulgo Mandume. Tiagão, cara, a galera já conhece seu trabalho, os osarianos que estão assistindo, né? Conhece seu trabalho já pela nossa querida Solte as Mãos, uma das faixas do nosso álbum, uma das faixas mais comentadas, inclusive mais pedidas pelos fãs. Pô, cara, ao vivo, que né? alegria. Na nossa nova turnê do Baile das Máscaras. Mas também eu gostaria de voltar lá atrás, cara. Você contar um pouquinho mais da sua história, quem é o Mandume, quem é o Tiago antes do Mandume. História longa, de onde veio. Tem tempo aí, o que gente. come. Como vive, o que come. Onde habita. Porque foi um processo até você chegar hoje até aqui, né? Tudo que você viveu. Eu comecei, assim, a parte musical sempre existiu lá em casa. A gente tava até agora antes aqui falando Leandro Leonardo, né? Olha aí. Revelações. A gente escutava bastante sertanejo em casa, que minha mãe é mineira, então a gente sempre teve essas referências musicais, indiferente de estilo, né? Porque depois minha mãe chega com um CD dos Racionais e depois ela chega com um disco do Michael Jackson e depois Pena Branca e Chavantinho. Então, olha aí. Então a gente sempre teve essas referências, né? Principalmente nacionais. Meu pai escutava muito Roberto Carlos. Então, a gente sempre estava muito ali inserido com a música. Então, desde molequinho já cantava, assim, aquela coisa de criança, se divertindo, né? Mas, assim, a gente vem crescendo e nunca entende, assim, principalmente de onde a gente vem, que tem outra realidade, outra perspectiva de vida. Então, a gente sempre faz o que a gente vai fazendo sem entender muito bem o que é. Tanto a música quanto o design foi muito assim para mim, né? Então, comecei ali atrás, aí depois, fui para a igreja, toquei na noite depois também, pagode. E aí fui tocando para outros lugares, aí depois fui para a comunidade de vida, depois fui sair da comunidade. Olha só. 1000 vidas em um. 1000 vidas em um, exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu tenho uma coisa para mim que, assim, é melhor você viver as coisas, sabe, do que um dia você... Lógico, as coisas que fazem sentido, né? Do que um dia você olhar para trás e falar assim, cara, tipo, podia, de repente... Será que seria bom aquilo que eu poderia ter vivido? Mas tudo que você falou aí não deixa de ser, acima de tudo, um processo de autoconhecimento, né? Isso que você falou das coisas ir acontecendo e você não saber exatamente o que aquilo é para você, o que representa, mas vai te construindo e vai te moldando. Aquilo que você falou de quem eu sou, de onde eu vim, qual é o meu lugar, a minha realidade. Sim. Tudo isso é um processo que você vive e vai viver muito ainda e vai caminhar muito nisso aí ainda, acho, né? É porque, assim, eu acho que a gente não está pronto ainda, né? A gente tem aqui diferentes idades e ainda assim eu acho que a gente não está pronto. E talvez nem vai estar pronto. Nós estamos quase prontos para morrer já, então, velho. E ainda assim aprendendo muita coisa ainda, né? Escutando e enfim. Então, eu acho que eu ainda vivo esse processo de aprendizagem, de mudança, de evolução, né? Acho que o melhor de tudo é você olhar para trás e falar, cara, realmente estou andando para frente. Também às vezes anda para trás um pouco a vida, né? A gente também tem isso também, né? Anda e só regride, né? Não, mas legal, cara. Você é de São Paulo, você está falando. São Paulo, capital, nascido na Zona Sul, Capão Redondo, periferia de São Paulo. Você não é do Rio, da Bahia? Não. Contextualizando rápido, pessoal. Não fala preconceituoso com nenhum estado. O Tiagão, porque ele disse que ele é muito confundido, né? Exatamente. É que o pessoal sempre pergunta se eu sou baiano ou se eu sou do Rio, menos de São Paulo.
Mas tá tudo bem, né? Eu sou de todos os lugares, tá certo. Ô, Tiagão, Brasileiro, é um brasileiro. Isso. Ô, Tiagão, como cantor, você participou daquela parada lá que é o The Voice. Climão. Como é que foi a experiência? O Bruno ficou um pouco triste com esse assunto. Virou a cadeira? Então, Faz o Bruno, seguinte, Bruno, tudo vira a bem? cadeira pra trás. Tudo bem a gente falar disso agora? Pode começar, pode começar. Tá tranquilo. Eu tô liberto, em nome de Jesus. Tô liberto. Que nada, isso aí... Balela. Foi, cara. Foi lá em 2014. Uma experiência absurda. Como eu tava falando, né? A gente vai vivendo e não tem nem noção pra onde a gente vai, assim. E como é que você parou lá? Você pergunta. Então, foi muito engraçado, porque em 2013 eu me inscrevi. Passei, fiz todos os esquemas. Eles foram na minha casa, gravaram, eu chorei. Me deram... Porque na época eles entregavam um envelopinho. Que ainda era... Em 2013 era a segunda edição. E aí ainda tinha aquela novidade. Então eles entregavam um envelope. Aquela aí primeira edição tinha sido uma explosão. Isso, cara. Então, Cara, imagina, aí segunda edição. Sim, já uma aí foram em expectativa. casa, filmaram. Só que eu não sabia que de fato eu tinha passado. Então, realmente é surpresa. Eles foram com a minha mãe num canto. Aí minha mãe foi, pegou o envelope, veio e me entregou. Aí choramos, filmaram toda aquela coisa linda. Depois não me chamaram, então não aconteceu nada. Como assim? Sacanagem. É porque o processo é assim. Você só está no programa quando de fato você estiver no programa. Entendi. É meio redundante, mas é muito isso, né, Bruno? É. Então, É assim, tipo a gente pode estar no Rio de Janeiro. É o no programa de Projac. Schrödinger. Tipo, sabe do gato de Schrödinger, aquela história lá? Não. Você coloca o gato na caixa, ele está ou não? Ele está e pode não estar também. É isso aí. Mas Você acho que, está mas acho e que pode não estar. hoje, olhando até a ideia de ser reality, faz sentido, né? Porque é muito o que está acontecendo ali nas gravações, então o programa provavelmente vai desenrolando a partir daquilo, né? Então também acho que a produção pensa em perfil, como de repente os repertórios estão, enfim, N coisas ali. Os Ou estilos. será que eles fazem uma gordurinha, uma sobra de personagens, assim, ou de participantes, para que se der BO, em algum momento precisa cortar e tem um outro na manga? Isso eu não sei ao certo, mas ó, aí em 2014, que foi quando aconteceu, minha mãe insistiu. Não, mas não, volta, deixa eu entender. Aí você gravou tudo, aí ninguém te falou assim, não rolou nada, simplesmente... Você Os fica caras ali, somem. você fica em Você stand. some. Então, peraí, teve tido uma cena que foi assim, né? É tipo aquela menina que A cena você... foi lá, ele chorou, tudo lá, recebeu o papelzinho, aí de repente tá na televisão. The Voice, tarará, estreia, próxima semana, ele. Próxima semana? É muito isso. Foi Peraí. muito isso, cara. Mas eu não tava nesse bagulho aí. Não, Aí, em de casa a repente, gente ficava assim, primeiro não, acho que vão episódio, chamar, mãe, calma. Como é que foi você ver que tá propaganda e falou, mas esqueceram de mim? Mas é porque, assim, na real a gente tem já essa consciência, né? Então, eles falam. Tá. Então, assim, você meio que... É óbvio, né? Quando gravou em casa, é óbvio que você fica pensando, cara, gravaram na minha casa, acho que eu Tô dentro. tô mais dentro, né? Do que eu poderia estar. Brunão, tá vendo? A gente foi na sua casa conversar com você, você falou assim, já tô dentro, os caras vieram aqui na minha casa. Você vê como funciona? Podia não ter rolado. Vivendo e aprendendo. Certo que isso já passou, né, Bruno? Eu não quero comentar sobre esse assunto, ainda me dói. Eu vou só ouvir vocês falando. É complicado. Tá meio lacrimejando, mas vai passar, gente. É a tá luz, tudo é a luz. bem. A luz é forte. Muito É forte. o frio. É o frio. Mas aí, então assim, meio que eu já tinha um pouco essa consciência que podia rolar, mas é óbvio, fico com uma expectativa. Mas assim, pensei que eles avisam, né? Tipo, ó, a gente... é aquela entrevista de emprego, sabe? Que fala, qualquer coisa a gente te liga. Tá ligado? É meio que isso. Então você meio que tem essa perspectiva. E aí, beleza, tudo certo, o programa rolou. Aí quando foi acabando, minha mãe já... Porque sempre minha mãe motivando isso, sabe? Minha mãe sempre foi muito... esse pilar da nossa casa, assim. Minha mãe é uma pessoa incrível, acredito que todas as pessoas falem isso das suas mães, mas igual a minha mãe não tem, cara. É uma pessoa maravilhosa, assim, que sempre motivou a gente, principalmente para essa parte musical. Ia com a gente em um monte de teste, ia comigo e com as minhas irmãs, que elas também, no começo, mais novas, minhas irmãs eram mais focadas em música também, cantavam juntas e tudo mais. Eu que só fui atrás, assim. E, enfim. E aí minha mãe motivou, falou, não, se inscreve de novo. Eu, mãe, tá bom, vamos lá. Aí me inscrevi, chamaram de novo. Aí vamos lá, todo o processinho de novo, a gente foi lá e cantar, né, Bruninho?
canta e tal, e aí espera. Enfim. E aí foi todo esse lance, mas aí dessa vez me chamaram pro Rio, que eu falei, opa, agora eu tô no Rio de Janeiro. Mas você vai lá em São Paulo, tem uma prévia lá em São Paulo, uma seletiva, audição. Sim. uma seletiva. Mas vocês cantam assim a Várias, capela. né? Sim. A capela ou você leva um instrumento, né? Pode levar um instrumento. Pode levar No meu caso, eu instrumento. levei um violãozinho. Eu também levei meu violãozinho lá, mas não toco assim. Cadeira virou, já. Fica tranquilo. Tá sossegado. Ele tocou da coisa a cadeira no Você não chão. precisa se defender de nada. Tá Tá sossegado. tudo certo. Mas é... Cláudia Leite não virou a cadeira pro Bruno. Ainda tem uma chance, Cláudio. Faz um feat que a gente te perdoa. Faz um feat com Rosa, Cláudio. Fica elas por elas. Põe ela pra fazer o próximo rap. Ou ela gosta, hein? Já vi ela fazendo uns rolê meio versados. Assim. Não vamos falar disso. Não, continua. Vai, vamos ver a história de sucesso, Bruno. Dá licença. Continua a história de sucesso. Muito bom. Foi da Cláudia Leite, a história de sucesso. Eu já disse pra você na feira. Fica quietinho, não se mexe. Tá bom? Não se mexe. Ô, louco, Corta tá o mic bom. dele. Não se mexe. Mas aí o que acontece? Aí eu me inscrevi, foi todo o processo de novo. E aí fui pro Rio dessa vez. Pô, então fiquei mais animado. Falei, pô, agora eu tô no Rio. Conheci o Projac lá, aquela coisa doida, tipo... Conheceu a Disney, né? É, uma estrutura absurda, assim, cara. Não tem... Podem falar o que for, mas a estrutura dos caras é monstruosa, assim, é gigante. E aí, pô, eu tava ali, minha mãe foi também, eles pagam pra família ir e tudo mais. Só que, cara, foi muito louco, assim, porque, como eu falei, você pode estar lá e não gravar. Mesmo no Rio. Mesmo estando no Rio. E aí, eu fui quando já estava na última turma, faltando uma única turma já para ir. Então, tipo, eu estava lá com uma turma, tinha mais uma turma para chegar e seria a última, que já estava acabando, assim. E aí, o que acontece? Ficamos lá, a gente chega cedo lá, né, no estúdio, fica lá o dia inteiro, passa som e faz aquecimento vocal, enfim, almoça lá, testa a roupa para ver se na câmera não está dando problema a roupa, o sapato para ver se não escorrega, enfim, maquiagem, uma porrada de coisa você faz lá. É muito interessante, assim, o processo mais cansativo, né? Quando vai chegar a hora de gravar mesmo, você já está morto. O ar-condicionado... absurdo. É uma câmera fria, né? Não é uma câmera fria. Cara, né? é só absurdo. falta a gente fica tipo os bifes, né? Eu lembro que no intervalo a Cláudia Leite sempre pedia um café com leite quente, assim, pra ela poder, tipo, aquecer, porque ela, né, sempre acaba usando umas roupinhas Claro mais... que pra Cláudia tinha que ser um café com leite, né? Nossa! Que bom, acabou o podcast. mesma praça. Obrigado, mano. Parabéns, muito bom. E a- Você tá tentando uma vaga no Zorra Total? Mandei bem. Quem sabe lá eles viram a Tem um cadeira. bordão. E É isso, esse é o humor, gente. E aí, o que acontece? Você vai cantar depois dessa situação adversa, frio, Sim, cara. nervoso, a galera entrando, uns saindo chorando, outros voltam, né? Aí que Complicado. tá, não cantei. Porque aí isso eu lembro que era, acho que numa terça-feira. Eu cheguei lá na segunda, terça-feira para gravar, e isso minha mãe comigo, né? Então ela perdendo o dia de serviço, enfim, sendo descontado e tudo mais, e eu já, tipo, pilhado, que eu começo a ficar ansioso com essas coisas, né? E aí, eu lembro que acabou o dia da gravação, e um monte de gente ainda ali no lounge, ali, esperando. E aí eles vieram e falaram assim, ó, gente, é o seguinte, amanhã é o último dia de gravação das audições às cegas, porque é isso, vocês assistem, mas é tudo picotado, né? No dia que eu vou, não é o dia que de fato foi na sequência, né? Tanto que quando virou, o pessoal falou, ó, cara, eu queria ter virado, mas eu tô cheio já também e tudo mais, então rola... Eu já ouvi uma história, que acho que é a menina que canta com a Mayra. Sim. Lá naquela banca. Não sei se é menina, uma história de que a menina foi, tava lá, ela não cantou, porque assim, já completou, pessoal, completou todas as equipes, podem ir embora. Isso mesmo. A pessoa ficou lá. E A Globo aconteceu paga duas a vezes passagem que de essa pessoa avião. foi 2 vezes e as 2 vezes completou, nem cantou. Eles bancam a passagem, bancam o hotel, você vai lá, às vezes pode não cantar, porque já deu o número de participantes aprovados Que por louco time. isso, né, cara? Muito louco. Será que É que falha quando muita chega gente na também? edição, Você você tá, assiste né, no fora último de capítulo sequência, ainda tem o cara Faz que um escolhe sentido alguém, aqui, cara. mas na verdade pode ter, de Porque repente, se os caras que escolher todo forem mundo em 2 entrando dias. não forem aprovados, tem que ter um número até aprovado
suficiente, Não, Grêmio. os caras foram mas é tipo- pré-testados, foram cantados. Mas você não sabe se o cara vai virar pra você, pode acontecer de ninguém virar pra você. Pode acontecer. E é uma novela Alguém não também, virar né? pra você. Não, deixa eu fazer uma pergunta, mas eu acho que eu entendi. Eu entendi, faz Não sentido. deve ter uma orientação também da direção que é tipo assim, olha, galera, nós temos aí 50 candidatos, tá? Já ouvimos 30 e vocês não viraram pra ninguém. É bom vocês começarem a virar porque vai acabar o budget. Eles devem ter essas informações, mas ao mesmo tempo eu acho que não deve se importar muito pra não perder a coisa do reality Não também, chega, né? não chega a influenciar assim, Porque tipo assim... porque às vezes tem dia que, cara, em um dia a gente vê um monte de gente sendo aprovada. E tem dia que você, tipo, ninguém, assim, sabe? Que nem no último dia começa a ficar mais tenso, claro, né? Porque aí Tem já tá menos mais vaga. apertado, menos vaga e tudo mais. Então, assim, galera que tá ali no último dia já sabe que Pergunta mais do polêmica. terço não Pergunta vai. polêmica para um The Voicer que virou a cadeira e um The Voicer que não virou a cadeira. Mas eu tiro o chapéu para você. Vocês acreditam que pode ter, assim, preferência, assim? Tipo, aquela parada assim, o pessoal da minha turma eu ponho nos primeiros dias, porque eles têm mais chance. Porque se eu deixar o pessoal da minha turma, que eu gosto mais, da minha galera lá, pro final, eles podem ficar fora. Você entende? Não estou dizendo que é uma manipulação. Eu estou dizendo assim... Na produção. Eu chego aqui, eu tenho esse repertório. Os Eu indicados- sou o diretor, tá? Eu sou o diretor. Eu olho assim, cara, esse cara eu acho que é bom, esse é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Põe esses caras... Esse é meu truta. Esse é meu truta, esse aqui é amigo daquele, indicado do fulano. Coloco eles no começo, porque se eu colocar eles no final e tiver cheio, Eles esses dançam. caras vão se competir com o outro, ou não. Ah, mas se Acho que tipo, qualquer o coisa que a gente relax. falar pode ser achismo. É, né? Mas, assim, É só pra dar o corte. que eu sei é que, assim... é parada que tem. na passagem de som é uma forma também já de se peneirar um pouco. Porque eles entendem ali na passagem de som... Isso eu vi. Isso eu vi acontecer. O que você quem viu? vai pro programa, quem não vai. Exatamente. Na a passagem, de som, som. quando o cara vai passar, a produção já fica de olho se o cara tá nervoso, se ele mandou bem. Aí eles montam a ordem de apresentação de acordo com a galera que foi na passagem. Por exemplo, a minha passagem, cara, a primeira foi péssima. A passagem, eu não ouvia nada. Foi o primeiro dia meu. Cara, eu cheguei tranquilo. Eu não tava nem um pouco nervoso. Eu fui lá, aí o produtor do programa virou para um dos produtores virou, cara, é o seguinte, ó, o sistema aqui é diferente de tudo. Tem uma caixa no chão, né? É um Isso. piso vazado, é um monitor enfiado no chão com uma angulação para você e 2 airs virados. Ele falou, cara, fica aqui. Se der um passo Que a para gente cá, não tem fone. um passo para lá, Entendi. você não vai Não ouvir se ouve nada, mesmo. tá? Não tô falando, não é gente falar, você não vai ouvir nada. Tá, beleza. Na passagem, cara, eu já não ouvia nada. Eu falei, cara, estranho. Aí eu cantei, né? Foi até o final. Aí quando terminou a passagem, eu vi que os caras já estavam anotando a coisa e me colocaram pro final. Tanto é que naquele E dia tem eu uma nem cantei. galera sentada ali, tipo, sempre com alguma Já coisa. tem uma olhando. pré, assim, os caras já vão selecionando. Aí deu pau na gravação da Globo. No dia seguinte eu voltei. E aí o cara falou, ó, galera, vocês tiveram uma segunda vida, a galera que ficou pro final. Porque ontem, dependendo do que vocês não iam nem cantar. Então, passagem de novo, capricha. Eu cantei, foi tudo bem, me colocaram entre os primeiros para cantar. Não viram, mas a passagem tinha ido bem. A passagem tinha ido ótimo. E aí ele me colocou de prima, enquanto que no outro dia eu tinha ido mal. Então tem essa parada assim. Tá, Eles dão entendi. uma preferência, entre aspas, pra galera que eles, pelo que eu vi, tá? Pela galera que está lá menos nervosa. Mas acho que não tem essa de chegar lá com Favoritismo. preferência. Tanto assim. E assim, o reality, Mas se todos você são pensar... inscritos ou todos também? Tem alguns que você pode chamar? Pô, eu sou um diretor, eu sei que o Manu me O manda olheiro bem, eu já buscou. ligo, ó, se inscreve Tem. lá porque eu sei que você canta bem, vai lá. eu Tem. acredito... Então, eu Ou é só como eu inscrição? falei, eu não sei dessas pessoas, mas, cara, eu acredito que deva ter, né? Você se inscreveu? Eu me de gente inscrevi boa, todas as vezes, processinho certinho. E todo mundo que eu conheci também fez esse processo. No meu Legal. ano, não. No meu, na maior parte, era tudo indicado. Agora, eu sei que tinha gente que também estava ali, que conhecia pessoas ali dentro. Eu sei de pessoas que estavam ali dentro e conhecia, porque você vê ali no dia a dia ali, cumprimenta a pessoa da produção, cumprimenta. Porque é isso, né? Galera que mora no Rio se encontra muito em todo lugar também. Então não dá nem pra, tipo, falar que é certo, que é errado, Tá sabe? certo. Então, tipo, tem um pouco de. E outra, reality editado, acho que é uma novela. Vira uma novela, né? Então os caras querem contar uma história ali. Então, por isso que eu acho que também, por exemplo, essa questão do jurado, de estar cheio ou não, a gente sabe, mas a galera que está assistindo não sabe. Por quê? Porque ali na hora da edição é legal a pessoa que está assistindo saber dessa tensão, né? Nossa, a Claudinha tá quase cheia. Nossa, o fulano só pegou 2.
vai criando uma narrativa ali. Então, eu acho que eles aproveitam essa parte do programa que é editado Pra gerar uma para história. criar uma coisa, né? Mas eu acho também que rola um pouquinho de uma seleção, assim, de prioridades. Porque, afinal de contas, a galera passa por seletiva. Quando passa por seletiva, a galera faz anotações. É. Esse cara aqui é um candidato legal. Esse aqui é um cara legal para compor o programa. Esse cara aqui tem pinta É que fera, dá para ganhar. Então, com certeza, E não só isso, né? entretenimento... A história também. Eu, em 2011, eu tinha sofrido um acidente. Em 2014, eu evidenciei isso. Não como algo... Mas é porque, de fato, foi algo divisor de água na minha vida mesmo, meu acidente, né? Eu quase Opa, morri. vamos abrir um parênteses. Fale mais sobre isso. Então, eu me acidentei, eu caí com o meu carro dentro de um córrego mesmo. E eu tinha acabado de deixar um amigo, estava chovendo muito em São Paulo, 15 de novembro de 2011. E aí eu tava voltando, a gente tinha até ido tocar num evento, assim. E aí eu sempre dava carona pra galera, que tinha um carrinho. E aí dava carona pra galera. E aí nesse dia eu deixei a última pessoa, ele morava perto desse córrego. E aí eu fiz o retorno no quarteirão, só que a prefeitura estava fazendo uma obra e deixou um blocão de pedra, assim, e bem depois da curva. Aí, tipo, chovendo muito, né? Que geralmente em feriado de 15 de novembro chove muito. É bem, pelo menos em São Paulo, é bem comum, assim, esse feriado chover muito. E aí eu não consegui desviar. E aí, nisso, meu carro pegou e caiu de lado, puf, no córrego. E ali, cara, foi, assim, um milagre, literalmente, assim, sabe? Eu já tava me apagando já, tipo, porque eu tava de cinto, só que eu não lembrava que eu tava de cinto. Então, eu ficava chutando, porque eu não entendi mais, né? Sim. Quando eu caí, você perde meio que a noção da direção, porque o meu carro virou. Então, na minha cabeça, eu tava achando que eu tava batendo no vidro, só que, na real, eu tava batendo no assoalho do carro. Porque eu continuei do mesmo jeito no banco, né? E aí eu não conseguia quebrar vidro, não conseguia me mexer, porque eu tava de cinto, não lembrava, e eu tava com uma jaqueta muito pesada, tipo essa, assim. E aí tava toda encharcada e ficava muito pesada na minha cabeça, e isso eu já tava submerso. Né? O pessoal que tava do lado de fora falou que só via a pontinha do meu carro. E aí o que acontece? Do nada, do nadão, duas pessoas, tipo, um era motorista de ônibus, que estava de folga nesse dia. Não, ele não estava de folga nesse dia. O tiozinho da floricultura, que estava de folga, estava ali perto. Os dois pularam no córrego e viraram o meu carro. Caramba. Nessa que eles viraram, a água baixou. Que dá aquele tempo, né? Que a água baixa, depois sobe de novo. E aí, nesse meio tempo, por conta de eu ter aberto o vidro, eu consegui sair pelo vidro. Lembrei do cinto, consegui tirar meu cinto e sair pelo vidro. E aí eles me puxaram pra cima e tudo mais. Caraca, grave mesmo, acidente grave. Mas eu já tava apagando, assim, eu já tava, tipo... E aí todo mundo fala aquela história, né? Que tipo assim, nossa, você vê a morte passar na sua... A gente sempre escuta, né? As pessoas falarem, eu vi a morte rapidinho quando eu sofri quando eu sofri o acidente, sabe? E realmente, cara, tipo, eu vi assim, aí a última cena que eu vi foi, tipo, eu dentro do caixão e, tipo, minha mãe, minha família, todo mundo em volta, assim, louco. Saca? Eu vi literalmente essa cena, cara. Assim. E aí, tipo, quando o cara baixou, assim, virou o carro e eu consegui respirar, assim, lembro que eu dei uma bombada de ar, assim, e já fui sair pelo vidro. Na hora que eu vi a galera, né, tipo, tudo turvo a visão, assim, e tal, mas eu conseguia meio que ver a galera na direção da calçada, assim. E aí eu só segui para aquela direção, assim. Saí, fui dando braçada, e a galera me puxou pra rua. Aí não sofri nada, cara. Tipo, tive uma batida na cabeça, mas porque eu fui sair do carro e eu mesmo bati na parte do vidro, assim. Aí eu baixei e saí. Consegui sair. Enfim. E você conhece até hoje a galera que te salvou lá, que te ajudou? Na época eu fui na casa deles, agradeci. Inclusive, o motorista contou uma história mó assim, louca, assim. Ele falou que ele achou que ele tinha perdido o celular dele, a carteira, tudo. E aí ele ficou triste. Ele falou, putz, cara, agora eu vou ter que tirar tudo de novo. E ele é motorista de ônibus, então ele ficou triste. E aí ele falou que um dia, depois de vários dias, assim, depois do acidente, a mulher dele foi lavar a roupa e caiu tudo, assim, da calça dele. E o celular tava funcionando, normal, cara. Ai, que Caramba. Muito doido, assim. Que massa. É muito massa, assim. Coisas belas Você vê, da ainda tem vida, gente assim. corajosa, né? Caras se jogaram lá no meio do cara, córrego. virar um carro. Pra virar um carro. Só assim, pô, não tem o que fazer. Então, tipo...
foi uma coisa muito doida, assim, que nunca imaginei que ia passar isso na vida, assim. É muito louco, assim, porque você... É tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo parece uma câmera lenta que está acontecendo. Mesmo na hora que eu estava caindo, parecia câmera lenta, assim, o carro virando, assim. Ó. Sabe aquelas cenas que a gente vê que a câmera tipo mostra dentro do carro, tudo virando? É exatamente aquele clima que eu senti quando o carro estava virando na água. Enfim, aí sofri esse acidente em 2011, então para mim ali foi um divisor muito de águas, assim, no sentido do assim, o que rompeu? O que mudou na sua cabeça depois daquilo? Justamente essa questão de, tipo, se lançar para as coisas. Saca? Tipo assim, cara, a vida é uma só. E, tipo assim, eu vou ficar nessa de esperar ou ficar pronto, sabe? Ficar muito pronto para tal coisa. E aí, tipo assim, isso não só na música, tá? Tipo, tô falando no sentido geral da vida mesmo. E em todos os sentidos, relacionamento mesmo, né? Não... 2011 você tinha, então, 20 e poucos anos, 25. 25 anos, que no The Voice eu tinha 27. Aham. Então, eu não sou muito bom de matemática não, gente. Mas é isso. E aí... então, assim, pra mim, nesse sentido, foi um divisor de água pra caramba, assim, sabe? Em tudo que eu pensaria em fazer dali pra frente. E aí, em 2013, então, tipo, quando teve oportunidade, porque aí veio a primeira edição do The Voice. E aí você contou essa história do acidente, que nem você te deu o link do acidente, porque você teria... Justamente porque, tipo assim, tô me inscrevendo nesse programa porque eu quero me lançar, Entendi. tipo, me jogar. E realmente, cara, porque assim, eu não fiz aula de canto, até hoje ainda não fiz completamente, fiz um tempo com o professor Irley, que é ali da Zona Sul. Incrível. Um cara incrível. Preparador vocal. Tenho até vontade de voltar a fazer aula com ele, mas foi um período muito curto na época. E era um pouco longe de casa, então para mim era um pouco contramão, enfim, acabou não rolando de continuar, mas enfim, eu queria ter continuado, mas eu falei, cara, quer saber, vou me jogar nesse programa, eu vou fazer. Aí foi quando eu me inscrevi no primeira edição, depois me inscrevi na outra, mas contextualizando essas coisas, né, que faziam parte da minha vida. Então, por isso que eu acredito que também é um pouco desse gancho da produção também ter essa sensibilidade de trazer histórias também. Porque Narrativa, é isso, né, gente? Porque, imagina, eu tô em casa. Legal ver muita gente boa cantando. E tem no Brasil, cara, eu vou falar pra vocês, ali nos bastidores, né, Bruno? Tipo assim, cara, muita gente boa. O Bruno é um cara excelente. E tantas outras pessoas que estavam ali, excelente demais, assim, o Brasil é um berço de talentos, assim, de todo canto do Brasil. E aí, você sabe, tipo assim, você tá num programa desse, assim, putz, foi... E quem que virou pra você? Na época foi o Daniel e a Claudinha. Dois? Legal, hein? Dois, hein? Não foi nem dois. Que bacana, Bruno. Cara, ele nunca falou esse número tão feliz. Dois? Que legal! Então, peraí, Não, o que mas, foi mesmo? O Lulu? Não, o Daniel e a Cláudia Leite. A Cláudia Leite. Cláudia Leite. Ô, Claudinha, hein? Eita, nós. Mas não, cara, mas é isso que falou. Legal mesmo. Tipo, cara, você tá ali e você tá uma tensão. Já passou por esse processo de que um ano te deram o cartão, te filmaram. Exato. Não te chamaram, aí você passou por essa tensão de tal, quase não entrar nessa outra edição. Aí você tá no palco, canta e pá, a cadeira vira. Esse momento também deve ser... Ixi, mano. Uma- E pra continuar cantando? Então, como é que é? Tipo, Porque eu sou chorão, sou relaxante, chorão. assim, ó. Rolou um chorinho ali que eu vi. Rolou um chorinho. Não, engasgada, aí já desafina, esquece. Porque por mais que você fique na sua cabeça, quando você assiste, né, principalmente, você fica naquela, cara, se virassem pra mim, eu ia me manter, aposturado mesmo. Nada, isso. cara. Porque passa um filme na sua cabeça, tá ligado? Você, tipo, pensa assim, cara, tipo, tudo que eu passei, tá ligado? E eu tô, tipo, mãe, tô na Globo, tá ligado? E aí, pô, é uma sensação surreal, assim, cara, não tem jeito, assim. E eu era mais novo também, né? Outras experiências eu estava vivendo na minha vida, né? Outras pessoas eu tinha por perto. Então, assim, era um outro contexto. Então, tipo, aquilo para mim foi... tinha uma inocência também, sabe? Daquele moleque que veio de uma, como eu falei, de uma realidade X, Y. E aí, cara, quando você chega naquele lugar e viram para você, tipo, você fala, caramba, velho. Tipo... alguma coisa tem aqui, sabe? sim, claro. É uma oportunidade, mano. Não tem outra palavra. É uma oportunidade, entendeu? Então, tipo...
Foi surreal. Aí depois cheguei lá atrás, encontrei minha mãe pulando, parecia uma criança. Cara, e ela sempre foi essa pessoa que, quando eu achei que não ia dar pra gravar, ela ficou, calma, negão, vai dar certo, não sei o quê. Sempre assim, aí mandaram eles irem pro hotel e minha mãe falou, ó, fica aí, vai dar certo, não sei o quê. Sempre essa pessoa, sabe? Sempre legal, essa hein? pessoa. E você falou isso aí, é uma oportunidade. Você sentiu, de modo prático, naquele momento, algo já repercutindo na sua vida em termos, sei lá, seguidores na internet, ou as pessoas te ligando, não sei. O que de maneira concreta, a hora que você está num programa de grande visibilidade, a hora que você está ali sendo visto por milhões de pessoas e a cadeira vira e aquela coisa ali, já começa a mexer na Já, sua cara, vida? é doido, assim, porque eu lembro que eles falavam muito isso nos bastidores, porque a gente, como é gravado, a gente sabe o que aconteceu bem antes, então a gente não pode falar. E aí a mulher fala, ó, guardem, porque é uma sensação muito diferente, vocês vão ver, a repercussão é absurda. Só que até então você fica pensando, mano, sou eu que tô lá no canto, ninguém nem vai saber quem sou eu. Não vai nem você acha lembrar que de mim. Beleza, um ou outro vai seguir, vai... Cara, mas é surreal. Eu apareci na propaganda. Na propaganda, um monte de gente... Eu lembro que na época só tinha o Face e tal, e aí a galera começou a perguntar, Thiago, acho que eu vi você na propaganda do The Voice, é você? E começou. Pá. Quando eu apareci, a bolinha do... Eu lembro que a gente deixava notificação no Facebook e aquela bolinha vermelhinha ficava mudando conforme vinha as notificações. Juro pra você, ficou assim, ó. Eu não sei como as pessoas acham a gente. Eu não sei como, porque na época eu não colocava Instagram, essas coisas. Eu não colocava rede social. Cara, e aí do nada, só no primeiro dia, assim, mais de 5 mil pessoas já, tipo, pra época. Nossa. Tá ligado? 2014. Uma avalanche de gente. Era surreal. De uma vez, de uma e aí no chegada perfil só? não comportava 5 mil pessoas. Ah, é verdade. Tinha uma coisa no Facebook que tinha Tinha um ali. limite, né? 5 mil pessoas. Aí na hora eu tive que criar uma página. Na hora. Sim. Aí, tipo, a galera já foi migrando pra página também, cara. Tipo, tanto que a página até hoje é requisitos ainda disso ainda. Tipo, tem 16 mil pessoas lá e, tipo assim, quase não uso o Facebook, sabe? Então, provavelmente, essa galera que tá lá é uma galera de outro tempo, de outra linguagem, de outra época que eu vivia. Mas é surreal, assim, a repercussão. E aí é óbvio, aí a galera começa a te conhecer, aí pessoas que começam a olhar para você, lugares que você queria acessar, você começa... Teve algum artista famoso, cara, que entrou em contato com você nessa época? Alguém que você admirava? Famoso do meio que eu fazia parte, assim. Eu estava mais envolvido no meio católico e tudo mais na época. Então, teve um monte de galera que eu sempre admirei que, tipo, veio trocar ideia, né, comigo e tudo mais. Deu uma força nas fases seguintes, entendeu? E você nessa época que você cantava música religiosa? Nesse tempo, sim. Ah, Nesse tempo tá. tava Já era, engajado a ali. galera do meio religioso ali te conhecia. Então, não massivamente, né? Porque assim, a gente já tinha um trabalho com o ministério na época que era mais voltado para black music. Então, também era algo diferente acontecendo na cena assim, religiosa. Tinha o pessoal lá do Nova Face que já fazia esse som. Conheci. Tinha o pessoal, Nova Face é bem da antiga. o Juninho Cassimiro junto com os Arcanjos que também faziam esse som. Arcanjos, nossa. verdade. E outros amigos, o Michel, que faz ainda até hoje, o Rafa, que são pessoas que estão até hoje ainda fazendo esse tipo de som, e uma galera, a Bruna Farias, que era lá da minha região, o Juninho Matsuyama, o Dudu, toda essa galera ali da Zona Sul, que querendo ou não, tinha uma repercussão pra caramba, assim, no meio, sabe? E aí a gente tava junto com essa galera, né? O Ministério Cenáculo, na época que eu cantava. Então a gente fazia um som também voltado para isso. Então tinha uma galera que conhecia nesse parâmetro, né? Mas não, tipo, a galera grande mesmo, tipo a Adriana, que na época, depois a gente cantou junto em vários lugares. Que legal. Davidson, né? Tipo, Gil, enfim, tantas pessoas queridas aí que eu pude conhecer depois. Ah, muito legal. Né? E Então, você foi até que fase no The Voice, mano? cara, eu fui até a fase dos ao vivo. Que mas pra gente, na verdade, não muda, né? Não, né? Porque vocês gravam porque a tudo- gente, a gente grava tudo ao vivo e uma vez só, não tem volta. Então é só a temática pro programa mesmo que muda. Como é assim. que é? Então, quando você vai pra parte do ao vivo, você grava tudo num dia? Não, é porque assim, na verdade, o programa chama a fase do ao vivo.
que passa tudo ao vivo na televisão. Ah, sim. Mas pra gente, que é competidor, não muda isso, porque a gente só tem uma oportunidade para fazer tudo lá dentro. Mesmo gravado é ao vivo. Pra quem vai É, pra gente que tá ali, então não muda. A sensação muda pra volta. produção. Não, desce. Sim. Pra produção é uma loucura, cara, esse dia. Aí é Que não loucura. pode dar que pau aí, em nada. novela tá acabando, vai. Tipo, é uma loucura, assim. Você vê a galera da produção, é outra galera. Porque nos dias comuns de gravação, todo mundo em outro ritmo, tal. De boa, sempre tempo muito, pra gravar. E eles são muito atenciosos, cara. Muito. Depois que vira a cadeira, mano, tipo assim, acabou, assim, ser tratado muito bem, assim. Não que antes não fosse, né? Mas tô dizendo assim, que aí você vai pra outra. pra Aí outra você camada. já vira meio protagonista da. É, porque eles vão cuidar da sua roupa, eles vão olhar, tipo, pra você. Você vai entrar pro. Como é que chama? Pro pessoal de novela lá? Quando você- Pro casting. pro casting, entendeu? verdade. Tipo, então, você acaba sendo cuidado nesse aspecto, né, também. E tem uma parada interessante que você começou com o Daniel, mas Tive a primeira batalha tripla também no The Voice. É? Pra vida ficar mais difícil. Olha aí. Que aí a minha foi uma batalha tripla que teve. Aí a Claudinha foi escolher o Anísio Palhares, que foi uma das... foi o contrário, você começou com a Claudinha, desculpa. Eu comecei com a Claudinha. Isso. E aí escolhi, no caso, a Claudinha, entre o Daniel e ela. Por quê? Cara, eu lembro que em casa eu sempre ficava assim, tipo... Sabe quando você... Sempre. Foram 2 edições. Eu ficava assim, cara, acho que eu escolheria a Claudinha. Porque é aquilo, tipo... Você sempre olha na televisão, ela parece ser mó divertida, tal. A persona dela é legal. Nessa época, por mais que eu tive essa referência do sertanejo, mas acho que entre os estilos estava mais perto do que eu estava cantando ali, o pop, né, e tal. Então, eu acho que acabava gerando uma identificação. Mas o Daniel eu sempre também admirei e tal. Sim. E aí, eu pensava exatamente nos dois, cara. Tá ligado? legal, Tipo, que legal. até então, né? Talvez hoje eu pensaria um pouco diferente, mas na Deixa eu fazer uma época... pergunta que me ocorreu agora aqui. Você acha que existe diferença para o participante, quem ele escolhe de técnico, ou no final das contas isso influencia pouco nos resultados lá? Desculpa, Tipo perdi. assim, se você... Faz muita diferença para quem está participando, quem ele escolhe? Faz, cara, porque é uma quê? história... Assim, hoje eu sei disso, né? Mas na época, como eu falei, não tinha esse pensamento nenhum malicioso de... São várias coisas. Tem o fã-clube por trás do artista, mas tem também, tipo assim, você sabe a galera que é mais forte, assim, vamos dizer assim, pensando em competição, a galera que é... Porque para mim a arte não é competição, mas assim, nesse aspecto do programa, quem é mais forte vai muito para alguns específicos técnicos. Hoje é o Teló. Mas na época era o Lulu. Tá. Você sabe que o Lulu era um time muito forte. Você já sabe que aquele lugar ia ser um lugar que ia ser bem punch, assim, Embaçado. sabe? Então, você meio que ia... Foge disso. Se você tem uma estratégia em mente, você vai meio que fugir. Tá. Né? Então, tipo, Claudinha ali ia também uma galera, tal, e, enfim... Isso minha perspectiva, né, também. Tô falando aqui, de repente, eu tô falando um monte de besteira. Mas a minha perspectiva de assistindo era essa. Se os 4 virassem pra você, você ainda assim teria escolhido a Claudinha, você acha? Não sei, cara. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Não consigo nem idealizar. E na real, assim, eles têm uma participação efetiva pós-seleção? Eles realmente são mentores? Ou é uma coisa mais do programa, assim, é do time, mas o cara vai lá te ajudar no repertório, afina aqui, muda, te dá o coaching mesmo ou não? É um pouco disso, assim, não chega a ser Até porque, assim, é rotina de gravação, a gente vai lá para gravar com eles, então, tipo, eles não vão trocar o WhatsApp com a gente, ficar batendo papo para ver o arranjo, tipo, não vai rolar isso. Então, a gente faz, atrás de cada técnico tem um outro produtor, cada um tem um, no meu, no caso, foi o Torquato Mariano, o gênio. Que presente, sabe? Caramba. E depois foi o Vini Rosa. Apesar de ele ser argentino, né? Apesar de o Torquato ser argentino, Cara, tá tranquilo. Agora o podcast está sendo bloqueado em Buenos Aires. Muito obrigado. Você fica paradinho e não se mexe. Sou brasileiro, eu sou permitido de Não fazer fala nada. muito não, né? Mas, ó, o Thiago, lembrar que o Mandume ele entrou pela Claudinha, nessa batalha, Isso. ele foi salvo pelo Daniel, aí ele trocou de time, certo? Na verdade, assim, eu fui salvo pelo Lulu e pelo Daniel. E aí eu também pude escolher. Entendi. Aí foi quando eu escolhi o Daniel.
Falou, pô, o cara já me escolheu 2 vezes, né? Exatamente. Pô, vou dar uma força, mano. Mas não só isso. Aí eu já tava com outra mentalidade. Que aí eu vi que o time do Lulu também já tava absurdo. Porque aí é aquilo. São estilos. Porque muita gente que vai pro Lulu é uma galera que canta o rock. Né? E aí você sabe os estilos que você tem mais confiança para cantar. Então, tipo assim, eu ia para um lugar de rock, numa próxima batalha, eu poderia, de repente, pegar uma pessoa que tem uma extensão absurda, tipo, com growl, com um monte de coisa ali, de técnica, que, mano, tipo, para mim, não ia, de repente, rolar. E o engraçado é que quem ganhou aquele grupo aquele ano foi a Foi dupla nada disso, sertaneja do Lulu. E que cantava, Foi uma tipo dupla assim... foi uma dupla sertaneja no time do Lulu que ganhou. Que maluco, né? Você vai pensar sertanejo, você vai falar, Mas Daniel. aí eu consigo ver que isso sim foi um contexto histórico, vamos dizer assim. Porque foi a época que o sertanejo estava extremamente em alta. Não que não esteja hoje, as pessoas que curtem sertanejo. Ah, tá, Mas estou sempre dizendo vai que tá, assim, os estilos eles têm os seus altos e baixos, né? Aham. No mercado. E o sertanejo estava Os muito estilos em têm seus alta. altos e baixos e toda banda tem o baixo. Nossa, tá bom. pai amado. É a segunda chance que Humor. vocês têm de desligar o podcast. Hoje eles estão inspirados. Espera o Eduardo pra desligar. A minha é pra finalizar. No final eu falo a mim. Ela vem, né? Mas, Thiagão, você teve essa experiência, então, incrível. E isso te abriu portas, logicamente, né? Como você disse. Sim. E aí você enveredou para o meio católico. Que foi ali que era onde eu fazia parte, né? Tava enraizado ali. Você chegou a lançar coisas de música católica? Aí que é o ponto, não saiu nada, Ah, tá. né? E aí Foi quando a gente se conheceu. Foi quando a gente se conheceu, a gente tava junto ali na mesma realidade e tudo mais. E aí só que, cara, aí, enfim, são N coisas, né? Talvez uma má administração, eu também não tinha, era imaturo, não tinha autonomia de comandar o meu trabalho, de reger ele, falar, cara, estou pensando em fazer isso e fazer, bancar o que eu queria fazer. Não tinha esse pensamento, saber para onde ir, para onde, enfim, o que fazer. Então, meio que mornou, né, as coisas. Né? Ficou meio que ali em banho-maria. Eu cheguei a fazer show, viajei, fiz participação com outros cantores, fiz evento, gravei backing vocal para uma galera, para gravadora também, cheguei a gravar backs, enfim, coisas que até hoje ainda ECAD está trabalhando. Ali no programa você entrou como Thiago, você não usava o nome Mandume. Não, era Thiago Costa. Thiago Costa. Que era um outro momento, e como no programa lá também foi, como Thiago Costa, então aquilo engajava muito, né? E aí você vai amadurecendo em relação a isso também, né? Comunicação e tudo mais. Sim, é o processo que... Isso, é aquilo que a gente falava lá no começo, né? Esse processo de entendendo, enfim. Mas é isso, cara, e não chegou a rolar, assim, né? Um projeto mesmo, como o Thiago Costa. E aí, depois de um período de vivência grande no meio e tal, você passou por uma transformação, né? Se é que pode se dizer assim, né? Uma mudança assim de foco, de rumo mesmo, que é natural, aquilo que você diz das fases, dos momentos da vida. E hoje você não está mais no segmento católico, mas você está num segmento de música pop no Brasil, certo? Eu tô fazendo música, principalmente, e aí que tá, né? Aí dentro desse processo, eu também vou me entendendo como homem que está amadurecendo, né? Que acho que primeiro a gente, né? Que só estamos em homens aqui, e acho que todo mundo concorda que, assim, a gente demora um pouco para se ligar sobre maturidade e tudo mais. E aí responsabilidades e tudo. Então, primeira chave que vai mudando é um pouco isso, né? Você vai entendendo que agora, peraí, você ajuda em casa de uma maneira diferente, as pessoas contam agora com você. Então, essas chaves vão mudando dentro da gente. E dentro disso, eu vou também amadurecendo com opiniões, com aprendizagem, com coisas que eu consumo. Vai mudando, né? Acho que, cara, a pessoa não mudar em algum momento da vida, e eu nem estou dizendo para mal ou bom, porque talvez seja relativo dentro do que a pessoa vive, mas dentro do que eu estava vivendo, eu fui entendendo várias coisas e fui também me reconhecendo como homem negro, sabe? Num país tipo como o Brasil, que hoje a gente vê o que a gente vê, e acho que
né? As pessoas já entendem quando a gente diz isso hoje. Então, infelizmente. E aí eu vou me entendendo como essa pessoa. E aí vou virando essa chave, vou buscando mais sobre isso, vou entendendo mais sobre isso. E vou me reconstruindo, sabe? Você sentiu que você tinha uma responsabilidade com relação a isso, vamos dizer assim, de repercutir isso, de artisticamente também, ou... Acho que primeiro de me encontrar. Identidade. Porque por mais que a gente... É óbvio, pô, Thiago, mas se encontrar te parece estranho, né? Você não olhava no espelho, você não sabia quem você era. Eu ia fazer essa pergunta, porque assim, ele usa essa frase interessante, eu adquiri uma consciência, né, como homem negro. Porque é isso, né? Porque o homem branco, ele não precisa, e quando eu digo homem no geral, ele não precisa pensar que ele é uma pessoa branca, né? Porque, falando de maioria, as coisas não chegam para ele, não atingem ele, como atinge uma pessoa. Você fala do racismo estrutural. É interessante Isso. quando você fala maioria, só para pontuar, para quem não está entendendo, mas é representativa, né? Sempre que você fala Sim, maioria, é representativa. exatamente. Sim, não numérica. Só para entender, porque às vezes as pessoas fazem essa confusão. Exatamente. Então, assim, ele não precisa pensar. E aí, eu começo, nesse processo, eu começo a fazer memória de tudo que eu passei. Eu lembro que uma vez eu até contei isso recente para uma pessoa. Mas esse só no mesmo assunto, Não, só para dar um pode gancho. falar. Quando você, como você disse, comecei a me Fazer entender memória. como um homem negro, tal, sim. numa determinada idade, isso é por causa de uma coisa que aconteceu, uma situação de racismo que você passou e fala, pô, por que virou a chave? Ou não foi necessariamente um fato? Foi uma circunstância mesmo da maturidade. Cheguei, olhei... Eu acho que, na verdade, assim... Sei lá, você foi procurar trampo e começou a ver as dificuldades que é... Não, então, porque isso, aí que tá, isso sempre estava acontecendo, o tempo todo, desde que eu sou criança. Não dava conta. E literalmente quando eu era criança. Você não dá conta. Eu fui uma vez parado pela polícia aos 10 anos, 9 anos de idade, com a minha mãe de mão dada comigo. E a polícia parou a gente, e aí minha mãe falou, é meu filho. A polícia falou, senhora, a gente está fazendo nosso trabalho. E me revistou na frente de todo mundo, no meio do centro. Né? E aí, quando eu vou crescendo, isso continua acontecendo. Aí, Mas você não se dava conta do porquê naquela idade que você era novo? Eu sabia o que é racismo, né? Mas é daquele jeito que a gente aprende na escola. Né? Então, tipo, não tinha essa consciência. E aí, quando eu falo de consciência, é isso também. É se politizar sobre quem eu sou. Né? Entender. E nesse ponto, eu lembro que uma vez que eu estava dizendo que eu estava com um amigo meu, e ele era um amigo branco. E aí eu lembro que a gente estava descendo para a casa dele. Sempre que a gente saía do colégio, a gente descia para a casa dele, ele pegava R$1 com o pai dele, aí o pai dele também dava para mim R$1 e me adotava, né? Tipo, e aí a gente ia para outra escolinha que a gente passava o resto da tarde lá, que era um centro educacional, onde, inclusive, eu aprendi muitas coisas lá. E aí eu lembro que a polícia parou a gente. E aí eu vejo a polícia me revistar, mexendo na minha mochila, tudo mais. E quando eu olho para o lado, meu amigo tá parado, ele conversando com meu amigo normal. Aí, beleza. Acabou, tudo mais, liberou. Aí depois meu amigo estava bravo e tudo mais, e eu falando, o que aconteceu? Aí ele falou, não, cara, o policial parou a gente e veio perguntar se você estava me incomodando. E aí eu falei que você era meu amigo. Né? Ou seja, a polícia parou a gente e me revistou e tudo mais, e perguntou para o meu amigo branco se eu estava incomodando ele. Né? Aí depois você vê relacionamentos terminarem por conta de pai e mãe que não aceita porque eu era negro. Tudo isso eu estou falando de coisas que eu vivi. São coisas que vão vivendo, uma hora dá uma chave, você fala, pô, eu preciso... Só que até então, por conta da bolha, né, que eu falo que a gente é blindado disso, e a gente vai deixando tudo isso também... tudo bem, eu não vou ser igual e tudo mais, e você vai meio que agindo dessa forma e vai levando a banho-maria as coisas. E aí você meio que também não desenvolve isso em você. Você vai achando que o mundo é assim, mas eu não preciso ser e tudo mais. E de fato, eu não preciso ser. Mas eu preciso, pelo menos, entender os porquês. E aí é quando você começa a virar essa chave, entende? Entendi. Agora então, a chave ela vem virando dentro dos processos rotineiros, até dentro da igreja. Quantas vezes, corta esse cabelo. Lógico que eu não tinha trança, mas o cabelo ficava ali num blackzinho e tudo mais. E aí você não se dá conta daquilo. Só que quando você vai entendendo sobre estrutura,
você vai entendendo sobre políticas, você vai entendendo o contexto de como a gente chegou aqui, de como os meus antepassados chegaram aqui, né? E aí você vai religando todas essas linhas do tempo, você vai começando a dar sentido para a sua existência também, né? E aí, dando sentido para a minha existência, eu também começo a querer me movimentar, aí sim, Claro. para poder fazer alguma coisa para os meus. Que aí é isso. Então, primeiro eu começo esse processo de me entender, de me encontrar. Aí, quando eu vou trazendo informação, minha irmã já sabia mais coisa, era mais velha, então ela já estava muito mais engajada que eu. Ela vai me trazendo mais informações, né? e tudo mais. E aí eu vou lendo coisas, e tô ainda lendo coisas, tô ainda aprendendo coisas. E aí dentro desse meio eu começo também, automaticamente quem está perto de você. Eu lembro que o Bruno, a gente sempre bateu muito papo, assim, até antes disso, né, Bruno? A gente sempre conversou de coisas bem fora assim do ambiente religioso, a gente sempre batia papo sobre sociedade e tudo mais, então acho que isso até fez a gente se encontrar de novo, assim, É verdade. por saber já das ideias assim que a gente sempre compartilhou, enfim. Então esse senso crítico eu sempre tive, né, de olhar as coisas, as situações e de certa forma tá um pouquinho com a pulga atrás da orelha, mas E aí você reconhecendo, entendendo isso, você fala assim, não, cara, eu quero ser parte fazer minha parte na mudança disso, na transformação disso, dar minha contribuição, vamos Sim. dizer assim. É isso que você sentiu esse chamado assim de falar assim, eu quero contribuir para minimizar isso, para você quer participar de algo que não começou hoje, né? sim. Que aí, muito antes dos direitos civis, né? Lá em Zumbi, e vem lá atrás, você vai voltando na linha do tempo, você quer ser continuidade disso, né? E aí você começa eu lembro que hoje eu mudei um pouco também, que é isso, né? A gente vai ali aprendendo as coisas, você tá quente, né? Você tá fervoroso. E depois você vai entendendo melhor os modus operandi, né, das coisas. E aí eu lembro que o Emicida tem uma frase na música que ele fala assim, eu não tenho nem água na geladeira e tô querendo salvar o mundo. Tá ligado? Então, assim, não que você não possa fazer algo, mas talvez para um mundo mais perto de você, sabe? E aí eu tenho tido muito essa consciência hoje, assim, de escrever alguns projetos, de pensar em coisas que ainda talvez estão ainda no papel, mas que em um momento determinado vai sair do papel. A gente está indo atrás de editais, de N coisas aí para conseguir tirar do papel essas ideias e conseguir ajudar de alguma maneira as comunidades e, enfim, olhar também as coisas em volta acontecendo e, né, agora recente vocês me deram uma mega ajuda com uma situação de uma galera de ocupação também. Então, assim, são coisas pequenas ali perto que eu posso fazer pelos meus ou pelas pessoas que estão perto de mim, que devagarinho você vai semeando, né? Eu acho que é isso, acho que é esse trabalho de semear mesmo, sabe? E aí, aos poucos, hoje eu tenho uma rede social que tem 10 mil pessoas, não é, hoje em dia não é muita coisa, né, para as pessoas, falando de números, né? Talvez não seja, mas assim, e é óbvio que nem alcança Mas as 10 10 mil pessoas enche o estádio da ferroviária. Dá pra encher um estádio mas de é que futebol. a rede social não deixa você alcançar essas 10 mil, né? É verdade. Então, é bem abaixo, nem o terço disso você alcança. Então, deixa eu te perguntar aqui, dentro dessa consciência, o que você acha que, de forma concreta, que está ao alcance, que é possível para o cidadão comum, hoje, que ele possa fazer, sendo negro, contribuir para que esse estado de coisas vão mudando, ou melhorando, ou vão... que é um processo, né? Sei que você falou, que não começou hoje, não termina amanhã, mas é um processo histórico que vai, Deus quiser, um dia isso vai ser passado, mas lá na frente, né? A gente sabe que... Tem sido a passos lentos, mas sim, está acontecendo. Sim, exatamente, uma longa jornada, vamos dizer assim. E o que você acha que é possível, assim, para a pessoa comum, não uma pessoa que tem um grande alcance, ou um artista, ou... fazer para que ela possa, ou um político que tenha a caneta na mão, uma pessoa comum no dia a dia, no cotidiano dela ali, ela está contribuindo para que
essa consciência seja criada e para que as coisas, para que o pensamento vá se educando, se transformando? Assim? Cara, eu acho que a primeira coisa é esse mesmo processo que eu fiz, cara, se informar. Se informar é essencial num país onde a educação não chega. Mas, Ela não Mandume, acontece. assim, quando você diz se informar, acho que talvez nem toda pessoa conseguiu ter o privilégio de ter a consciência que você foi de buscar informação, né? Sim. Você não acha que é um dever, assim, de uma política mais lógico. forte de informar? É lógico, Porque, é isso que eu assim, ia falar. de dar a informação correta, né? Porque é isso. Você falou... Porque tem gente que vai atrás, tem gente que eu nem ligou. digo que é um privilégio, né? Porque é o básico que a gente deveria ter, é informação. E aí, quando Mas nesse país o básico é privilégio. Então, exatamente. É Porque nesse contraponto o mesmo. que parece na educação, eu me lembro do meu tempo de escola, assim, diferente. Uma coisa é contarem para você a história. Uhum. Outra coisa é te dar uma educação de como que você tem que lidar nos dias atuais. O que eu estou querendo dizer? Você ia lá na 7ª série, você estudava a escravidão dos cafezais, do navio negreiro. Aí você ia, repetia a escravidão. Eles te contam a história. Mas mais do que contar a história, poxa, educação de verdade é baseado que tudo isso aconteceu, como que é a situação da comunidade negra no Brasil hoje, você como branco, o que pode fazer, você como negro, como você pode se informar, porque senão é só contam uma história, não contam a maneira, né? Por que eu estou dizendo isso? Como que você vê hoje a política para combater esse racismo estrutural, assim? Porque a gente está muito polarizado, eu acho que em alguns temas as pessoas pegaram para si, mas mais para ser um tema, né? um fim político, do que realmente ajudar, né? Então você vê assim, tem o pessoal do politicamente correto, que às vezes só está no politicamente correto para lacrar, mas na verdade não está fazendo atitude nenhuma, só está assim, querendo mexer no termo, querendo falar não sei o quê, mas na real o racismo vai continuar. Não está fazendo nada efetivo, só está lacrando em mídia. Aí o outro lado, que pega a birra da lacração, começa a também, por causa dessa cortina de fumaça, começa a tirar o valor, diminuir o problema real. Desacreditar, né? Então, como é que você, que está ali no meio, olhando, vê assim, o que está de errado e o que está certo sendo feito hoje? Porque você vê eu posso estar falando uma grande besteira, mas outro dia tinha um ministro lá que tinha que cuidar da consciência negra e parecia que o cara só fazia coisa contra. Porque não tem que ter o dia da consciência negra? Porque o dia... Mas espera aí, tem que ter, não tem que ter, é importante que tenha. Aí começa a confundir a população. Sim. É porque é isso, né? Dentro disso, a gente tem a tal palavra pluralidade. Então, não é porque o cara é preto que ele vai ter a mesma consciência, ou que ele vai estar aliado, ou que ele entende que tem que ser da maneira que uma parte acha que tem que ser. Né? A gente tem esse contraponto, né? Que tem pessoas pretas na política que pensam assim, né? E talvez elas sejam favorecidas por pensar assim, porque é isso, né? O cara muitas vezes não consegue enxergar que ele ainda é minoria ali, né? E que ele está agradando uma galera só. Né? Porque quando o cara fala que não tem que ter o dia da consciência negra, quando você vai nos comentários, são sempre as mesmas pessoas comentando ali, que bom, é isso mesmo e tudo mais. Então, ele está inflamando o ego sempre das mesmas pessoas que o tempo todo tá achando que tudo isso é mimimi, que é balela e tudo mais. Por exemplo, tem um termo que eu sempre fui a favor da cota, sempre fui. Sim. E tem um termo que a gente sempre usava, quem é a favor da cota fala assim, é uma dívida histórica. Aí você vê um outro lado, o pessoal fala assim, essa frase dívida histórica inventaram para justificar, sabe? Então tem sempre alguém que tem um discurso contra, que vai minimizando frases, que vai poluindo, que vai gerando a poeira e confundindo tudo, né? E parece que essas pessoas estão sendo usadas politicamente. Políticos negros que parece que fazem políticas anti... É por isso que é muito complicado não fugir da ideia da informação e da conscientização. Porque é isso. Se você não sair de fato do seu lugar, né? Porque é isso. Tem cara preto que não nasceu na favela, na miséria,
Como ele vai olhar e falar que existe preconceito, sendo que os meios que ele Ele teve a oportunidade de estudar e fazer faculdade, entende? então ele acha ele que... teve acesso a livros. Agora, por exemplo, eu cresci numa realidade onde, por exemplo, essa ação que eu fiz para o pessoal da ocupação, não é a primeira vez que eu pude estar numa ocupação. Quando eu era criança, eu fui visitar uma família de ocupação. E aquilo, tipo... Tua realidade. Sabe, me tocou de uma forma de saber que uma criança que estuda comigo mora numa condição assim. Então, ninguém quer estar naquela condição. Ninguém quer estar. Então, mas invade, não sei o quê. Cara, não, ninguém quer estar nessa situação. Moradia é um direito. As pessoas só querem ter um teto. Né? Isso é um caso. E aí você pega a política do Brasil. Sempre foi branca. Sempre foi branca. Sim. Né? Como você vai mudar um país onde as pessoas não se veem ali? Olha os Estados Unidos como foi quando o Barack Obama tomou posse. Aí pode ser o que for de opinião. Mas para a comunidade preta... Representativo. Cara, isso foi absurdo, assim, para a gente se sentir em casa. Né? Pelo menos, lógico, ele ainda bem tinha algumas boas ideias. Né? Mas Independe, eu acho que independe. Mesmo que não tivesse sido, a questão da representatividade é importante, né? O cara falou assim, cara, sim, é possível ter um presidente negro que... Aí você pega um país que até hoje na história não teve isso acontecendo. Né? Então, tipo assim, a informação, cara, não tem como a gente fugir desse aspecto. Não tem como. Informação, conscientização. Né? A pessoa branca tem que sair do lugar dela, tem que se mover, tem que ir lá. Eu estou aqui falando com 4 pessoas brancas. Né? Então, são 4 pessoas brancas aqui que já podem passar isso adiante, de se empenhar, de ler um livro, de falar, caramba, cara, de trocar uma ideia com outras pessoas que sabem muito mais que eu. Né? Como eu falei, eu estou aprendendo ainda muita coisa. Né? A política do Brasil, hoje a gente está escutando falar. Quando na época de escola a gente escutava falar de política? Nunca. Nunca, na minha escola, nunca. O que faz um deputado federal, o que faz um vereador? Eu não tive essa conscientização. Se eu tive, eu matei essa aula aí. Mas, você não acha que existe também, assim como... Isso é uma pergunta, não é uma afirmação. Que existe também quem se aproveite de um discurso, de uma luta válida e de um discurso válido apenas para viés ideológico? Foi o que eu quis mas dizer, tá. era a minha pergunta. Mas é isso desde o tempo de Jesus. Exato, É verdade. exatamente. Né? Sempre foi assim. Né? Isso é do ser humano. Eu não estou dizendo E aí, somente tipo, ao lance de preto, branco, estou dizendo ao geral, entendi qualquer muito. luta. Entendi Qualquer muito. luta. E é fato, isso acontece. É por isso que eu falei. Pessoas como... Não preciso falar o nome dele. Mas, enfim, ali da Palmares ali e tudo mais que está ali. São pessoas que estão ali se aproveitando de uma coisa, puseram um cara preto ali para um movimento preto, que é um cara que pensa totalmente diferente do movimento preto. Exato. Então, enfraquece, né? Porque ele tem o poder, ele tem o lugar, ele tem ali... Você entende? Então, a gente não teve ainda essa oportunidade de ver um Brasil, de fato, regido por uma pessoa preta, consciente, que, de fato, pensa não só nos pretos, mas... vai pensar também nos pretos, entende? Porque é isso, a gente não quer que as pessoas vão lá e pensem só nos pretos. Porque tem gente branca na favela também. Mas a gente quer que também a gente seja pensado. Que a cota não esteja em risco de ser eliminada. Saca? Porque são coisas que dão acesso pra gente. E aí, quando a gente fala de acesso, as pessoas têm receio de pessoas pretas terem acesso. Mas a gente tem resistido por esse meio. Por isso que eu falo. Medo de chegar no poder. Por isso que eu falo que a informação é o caminho, cara. A conscientização, porque é dessa maneira que a gente tem batido de frente com o sistema. Né? Se informado, entendido sobre as leis, o que a gente tem direito, que se você for racista você vai preso sim, né? Que a injúria racial não está adiantando de nada. Enfim, várias coisas que a gente está se informando e entendendo como o sistema vem funcionando. Um sistema que já teve uma política que se pensou em clarear a sociedade, uma forma de genocídio, Sim. mas sem matar todo mundo. Uma né? eugenia, Exatamente, eugenia. Então, assim, é um governo onde acabou a escravidão e aí a gente foi jogado na rua e logo foi feita uma lei de vadiagem, onde os pretos estavam onde? Na rua. E quem estivesse na rua seria o quê? Preso.
Entende? Então, são várias consequências de uma sociedade que nunca se pensou na gente. Entende? Então, quando a gente fala de reparação, é isso. Eu lembro que eu escutei esses dias até Mesmo que a reparação tenha prazo, vamos dizer assim, vamos lá, 50 anos, 3, 4 gerações, sei lá, 5 gerações, 50 anos, para que a coisa possa mudar, para que quando você entrar num condomínio, você começa a ver que está mesclado, não é um condomínio que só tem branco. Eu moro num lugar, cara, que só tem branco. Então, mas isso é massa. Num clube só tem branco. Você olhar o seu entorno e começar a reparar essas coisas. Que aí eu vou no você- shopping, eu lembro que a gente uma vez se encontrou, putz, cara, eu olhei em volta e só tinha galera branca. Foi aqui em Campinas. Foi. É no Galeria, Aqui em Campinas. pode falar, é um shopping Não, foi mais o- da elite aqui. Sim, foi e aí eu lembro que uma vez no sul, eu tava numa praia, praia é um lugar aberto. Democrático. Eu olhei, pelo menos, aonde meu olho poderia alcançar, só tinha gente branca e as pessoas pretas que estavam servindo. Pegando lixo da praia, essas coisas. Você entende que, assim, são essas coisas que você vai... Quando isso começar a mudar, Entende? Que aí você sim, pode falar você assim, agora vamos mexer, vamos fazer assim a cota para quem está no ensino público. entendeu? Aí você vai mexendo. Eu lembro que... Quem mais carente. Só um negocinho que eu lembro que esses dias mesmo, cara, eu escutei um rapaz falando uma coisa que eu achei sensacional. Ele falou assim, sobre as cotas, né? Ele falou assim, as pessoas são contra as cotas, mas assim, vamos pensar. Se eu sou parte de uma família aí e tal, uma árvore genealógica aí e tal, aí lá atrás, meu tataravô tinha uma dívida. Essa dívida veio vindo, é óbvio que eu vou ficar chateadaço, né? Que vai chegar até a mim, na minha geração, e eu ainda vou estar com essa dívida familiar. Ninguém gosta. Só que vamos voltar lá atrás e aí, tipo assim, esse tataravô tem uma mega grana que vai para uma família, para outra família, e chega até mim, eu vou amar. Você entende? A cota, ela é meio que isso, né, cara? Ou melhor, a cota não, essa dívida histórica que a gente tanto fala, né, cara? Tipo, tanta coisa veio acontecendo com o país, de lá para cá, ninguém gosta. Por quê? Porque é uma dívida ruim. Mas vamos pensar, tipo assim, vieram outras pessoas de outros lugares para cá, refugiados também, que receberam terras. Que receberam um lugar para plantar, para fazer lá o cultivo e começar a gerar dinheiro. Tem uma informação que é interessante, que eu estava lendo um livro de finanças, que é assim, a maioria das grandes fortunas, a gente está falando de grandes fortunas, tá? Não estou falando de classe média, não, grandes fortunas. Sim. É nós. Nossa. Grandes fortunas, bilionários. Se eu pegar a minha saúde... Elas, na maioria das vezes, uma porcentagem muito grande, que eu não vou falar aqui porque eu posso errar, e aí depois o pessoal vai falar mal, mas Sim, assim, elas não vêm da construção de uma geração. Ah, sim. Ela vem do não. bisavô, que foi do vô, que foi do avô, é aquele comércio grande, aquela empresa, aquele banco, aquele não sei o quê. Sempre não vem. startam agora. Não é assim, tipo, eu startei agora, e talvez exista, mas raras exceções, Betina. sei lá, o Elon Musk, tá bom, podia ter que virou bilionário, mas assim, sempre teve, pelo menos no Brasil, o estudo era do Brasil, tinha de geração, né? Então você vê, se você tem um histórico, que nem você está falando, onde as oportunidades eram escassas, tirando o início de um esportista, um jogador de futebol, talvez alguém que se esponte, mas é um ou outro, cara, que vai poder dar educação para esse menino estudar numa escola particular, para ele entrar numa faculdade. Cara, isso vai demorar muito, cara. Sim, e não é somente só com a questão apenas da cor da pele, mas tudo que é relativo ao africano. Por exemplo, no Brasil. Tem um podcast que chama... vou fazer propaganda de outro podcast, mas Pode, é que o cara é lógico, incrível, que é do Ivan Mizanzuki. Mas que é um isso, Projeto passar Humanos, informações mesmo. que é o Projeto Humanos, que é a Humanos, quarta incrível. temporada, que é o caso Evandro, que agora, inclusive, ele está falando sobre Altamira também, que é o caso dos emasculados lá do Pará, no começo da década de 90. Mas o caso Evandro, que é interessante, usaram de um artifício e umas crianças desapareceram no começo da década de 90 no interior do Paraná, aliás, em Guaratuba, do lado de Matinhos, lá que a gente vai tocar. E o que aconteceu? Para usar bodes expiatórios para colocar culpa, no caso do menino Evandro, culparam um pai de santo por conta da religião ter o estigma da religião de matriz africana ter o estigma de uma Sacrifícios. parada, de um sacrifício, de uma coisa de demônio, uma coisa de satanismo.
Então, o brasileiro já carrega vários estigmas com qualquer coisa relativa à cor da pele ou à cultura negra. E não é de por hoje, conta de preconceito, desde sempre. Isso é de séculos, Desde né? sempre. Então, é por isso que eu falo que, assim, é muito necessário se informar. E o interessante é assim, que tô pensando aqui, eu posso estar falando uma besteira, mas você vê, quando esse negro rompe a bolha e entra na classe social alta, você vê que, não estou dizendo que o racismo acaba, mas há uma puxação de saco, né? Porque assim, o negro famoso, ator ou jogador de futebol, ele não paga no restaurante, ele entra, Celebridade. aquele Isso. monte de loirinha vestida, não sei o quê, tudo. Mas Mas eu acho que isso é celebridade. Então, não, mas é isso que eu tô falando, é a não. celebridade e mesmo Existe, pessoa normal, não, porque mas- estamos de uma coisa diferente agora, que é o preconceito social, que também é pesadíssimo. O preconceito com o pobre, independente de coisa, é um outro tipo de preconceito que existe, que é pesado também. Então tem o preconceito social que, se o cara é bem sucedido, minimiza o preconceito. Minimiza um pouco, né, parece. Os outros é normal, porque o preconceito social também é grande no Brasil, cara. Né? Um preconceito... Mas é o que eu acho que foi o que o Grevão falou. Se o cara se torna uma celebridade, Aí rompe tudo. ele rompe tudo. Se ele Pode não até se matar, que não é torna... legal. Apesar que várias pessoas conhecidas, até jogadores, talvez já falaram assim, o cara me confundiu, eu tava no meu carrão, fui abordado, porque, né? Sandro É que Mineirinho. hoje isso está muito polarizado. Eu não quero partir para um lado tão político, mas, enfim, hoje eu consigo sentir que as coisas nesse sentido se inflamaram muito mais. E aí façam a percepção de vocês sociais, mas eu consigo sentir que nesse momento, desde 2018 para cá, as coisas Mas eu se não quero inflamaram minimizar muito. isso, não, mas vou te dizer assim, cara, não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, Mas porque de existe... polarização. Mas tem um movimento existindo Eu acho que, aí. cara, não quero mudar de assunto, mas eu acho que tem muito a ver com redes sociais, cara. Acho que tem muito a ver com algoritmo. Eu tava assistindo aquele... Mas tem também de discurso político, Lerão. Não, tem também, Existe mas uma assim capa, que- tudo se encaixa aqui, ó. Eu tenho lutas que são saudáveis, são politizadas e começa... Cara, tem um negócio Fica que eu vi, uma cansativo, discussão né? da Barbie trans. Enquanto você fica discutindo se pode ter uma Barbie trans ou não, um monte de coisa séria não está sendo discutido. Aí fica todo mundo lá na fumaça. Super-Homem, que o filme do Super-Homem era... Da Marvel, que o filme do um monte de Super-Homem é coisa. gay. Aí todo mundo fica- virou uma discussão e você empurra pra lá de um monte de discussão importante. Que é importante você fica brigando com a fumaceira. É complicado. Entendeu? Isso é internet, né? E realmente faz sentido. Mas eu sinto que nesse momento, nesse movimento, não só aqui, como você falou, mas em outros lugares, eu sinto que as pessoas estão se sentindo autorizadas a serem mais racistas, a serem mais agressivas, a serem mais... Em nome de uma pseudo Por conta do extremismo. liberdade de expressão, que não tem limite. Acho que liberdade de expressão é uma coisa, liberdade de ofensa, eu acho que é diferente. Liberdade de Isso é impensável. Isso nem essa mania agora, eu tenho o meu direito, assim, estão tirando as minhas liberdades. Pô, ninguém tem liberdade, cara. Eu não posso entrar na sua casa. Eu Não. Não, Tem- você não tem existem- liberdade de me ofender. não tem. Isso não é liberdade. Isso não é liberdade de expressão. Exatamente. Liberdade e sociedade são coisas que tem seus limites ali, né? Porque a vida em sociedade você tem que ter um limite de liberdade também. Ele falou, não posso entrar na sua casa, não posso... Você não pode entrar num banco e pegar um dinheiro. Sim, você não vai exatamente. pegar o carro que não é seu. Você não passar pode o sinal falar. vermelho. Se você Ah, tem não? liberdade... Sinal não? Sim. Não, tem coisas que não existem, que não tem direito. Cara, Não você tem direito. não tem a liberdade de atravessar no sinal vermelho. Você precisa de passa, você mas- precisa de um certo nível de ordem, regras. Se você não concorda com essas regras, então criem movimentos, troquem as leis, mas você precisa de regra, não pode ser. Porque tem gente que prega, né? Eu quero Estado zero, liberdade. Isso é anarquia, não é liberdade, isso né? É uma loucura. Senão- Mas foi aquele discurso lá do Monark, que era aquela questão do tipo, eu não posso pelo menos defender uma ideia nazi. Não pode, isso não tem direito de defender É isso. Isso é impensável, impossível. né? Impensável porque... Você não precisaria ter nem que estar falando isso, é uma coisa que é óbvia. É impensável, assim. E é por isso que eu digo, assim, aí a gente volta nessa questão da informação, mas como a gente vai levar a informação para quem não tem? Então, eu me formo e eu me vejo nessa... Para mim, hoje é uma obrigação, pelo menos, dar o pouco que eu vou
sugando, eu vou repassando para quem não, de repente não pode ter acesso ou para quem não quer ter acesso. Porque é isso. Esses dias eu peguei um Uber e aí a gente tem agora esse caso recente de Recife, né, onde um rapaz foi morto dentro de um carro de polícia. Enfim, lamentável, indiferente de como seja, de quem seja. É lamentável alguém morrer dessa maneira. E aí esse assunto foi parar na ONU, foi parar em jornais internacionais, grandes e etc. E aí eu pegando o Uber, o cara não sabia de um caso desse. Então você percebe a camada que a gente tem ainda que entrar, porque é isso, a pessoa que talvez não concorde com uma cota, ela talvez nunca nem pegou num livro para estudar sobre a história do próprio país. Mas isso dela. é outra coisa também que eu ia te falar, cara, é generalizado. A gente... É contraditório isso, mas uma sociedade onde a gente acesso à informação ficou tão fácil, a gente nunca viveu tão desinformado, né? Sim, cara. E- Até porque as pessoas nem sabem mais por onde começar. Exatamente. Porque tem tanta coisa vindo. Por onde eu começo? Para onde eu pego? Por isso que, pô, cara, que massa que eu tenho a minha irmã ali que traz coisas para mim. Aí ela fala, olha, esse livro aqui é legal, isso... Enfim, e aí vai falando de coisas, aí automaticamente eu também vou encontrando esses lugares, vou encontrando outras pessoas, a gente vai criando redes, né? Eu estava vendo uma postagem hoje, um levantamento de número de influencers no Brasil, né? Então tem, sei lá, 50 mil influencers, um número absurdo assim, né? Caramba. Então, o número de... Antigamente, você tinha 4, 5 vozes que alimentavam uma opinião, né? Hoje, sei lá, são milhares, mais relevantes, um número bem alto também. E o que você falou, muitas dessas vozes falam sem nunca ter estudado a fundo, ou pesquisado, ou entendido. E aí eu vou Fala no impulso. pedir licença mais uma vez para sair do assunto, mas seja lá sobre medicina, sobre mecânica, sobre automobilismo, sobre as pessoas saem emitindo opinião, são formadores de opinião às vezes e saem emitindo opinião. Falando pelos cotovelos. Tem gente que nunca foi pro The Voice e fica tirando sal de quem não teve a cadeira Exatamente, né? Absurdo. É um absurdo isso. Esse preconceito contra rejeitados pelo The Voice. Isso aí você pode criar esse movimento aí, cara. Isso é um movimento. Não estou cara, sozinho. Eu não estou sozinho. Cria um grupo. Vamos criar um grupo no WhatsApp, mandar figurinha Não, de árvore de Natal. e o pior que quem tá falando é que são informações que muitas vezes são antagônicas, né? Sim. Você chega para um caso, na pandemia era maluco isso. Você chegava um cara falava que não, vacina é assim, o outro, vacina não é. Aí o outro fala, não, mas eu conheço um parente meu que é médico que diz que não. Aí você vai na associação, a médico diz que sim. E assim, é uma poluição de informações, assim, que você precisa ser muito criterioso aonde selecionar a informação correta, né? Já dizia Mano Brown, tá perdido, volta pra base. A gente tem que lembrar, tipo, esse caso da vacina. Pô, a gente cresceu tomando vacina, entendendo que se não fosse isso, a gente estaria já, talvez erradicado já. Enfim, é muito doido. E aí a gente tem que saber ter uma consciência para poder lidar com isso, né? Então, a informação é importante, mas você tem que saber também aonde buscar, com quem buscar, né? E aí, a partir disso, a gente poder repassar isso, porque, volto a dizer, na época de escola, cara, não falava-se nada. E hoje existe uma lei que é obrigatório você contar a história afro-negra na escola. Lógico que quem está controlando isso, quem está fazendo... isso não se sabe. Isso está acontecendo Se mesmo. isso tá ou não. acontecendo. Não, mas eu acho que o mais tão importante quanto se contar a história É como, né? é pegar essa história e jogar ela e mostrar as consequências dela. Então, Porque isso. todo mundo que foi aluno de 7ª série. Porra, tenho certeza que muitos de fui vocês duas vezes, eu vi uns que foram muitas vezes se vocês era- acordavam lá, vezes, cara, fiz fazia a duas prova vezes. por fazer a prova. Às vezes você é muito novo, não tem consciência das coisas. Por que eu tô estudando trigonometria? Eu nunca vou usar isso pro resto da minha vida. Você não tá nem aí muito, você meio que estuda porque estuda, você é molecão, entendeu? Sim, você Né? não entende. Então, Mas assim, aí- você vê a história, você até se comove, mas isso não entra em você, porque... Mas mudou também as gerações, né? Agora, se você joga isso para um contexto e sabe assim, sabe por que
aqui na sua escola não tem nenhum negro? Então, Você percebeu isso? Você começa a mostrar a história e as consequências da história. Eu acho que isso começa a ser realmente educação. E você né? vê Senão hoje, vira matéria. você vê hoje essa geração muito mais engajada, e quando você conta algo, eles são mais... Então, assim, vamos aproveitar isso e vamos repassar. Então, vamos... mas tem uma coisa que eu tava vendo, Manumi, que eu tô me assustando. Que ao mesmo tempo que essa geração... Aparece uma geração muito consciente... Enérgica, né? Como tá polarizado, existe uma outra geração tão jovem quanto... Que não quer nem saber. que eu começo a ver em alguns programas de rádio, algumas televisões, que começam a falar coisas que para nós parecem completamente ao contrário. Eu falei, mas essa geração não tinha que ser mais ecológica? E essa está dizendo que não está acontecendo nada na Amazônia mesmo, que não está queimando nada. Poxa, esse cara também tem 25 anos, que nem esse. Esse cara aqui também está falando para tirar cota igual esse. Aí eu penso assim, será que realmente é uma nova geração conscientizada ou também com a polarização começa a poluir um pouco o pensamento? Mas eu penso que isso também vai sempre existir. É. Porque, assim, não tô nem desanimado, parece um Não, banho é que de na água minha fria. geração, Mas eu é tenho porque... 47 anos. Quando eu tinha 20, cara, ecologia parece que era uma coisa unânime. Precisamos cuidar da Amazônia, sim. Precisamos reciclar o mas lixo, dentro- sim. mas ainda o aquecimento global We are é the world, we are the verdadeiro, people. vai acontecer. Aí hoje você liga, cara, tem um cara falando, aquecimento global é uma mentira. A Amazônia, mentira. Mas isso se dá pela tecnologia. Eu estava falando justamente isso com uma pessoa. A gente talvez tenha essa sensação porque a gente vem de uma era que a internet estava chegando. Então a gente tinha uma bolha que a gente não saía daquele lugar. Né? Zona Sul, para mim, era Zona Sul. Acabou. Né? Não tinha mundo. Hoje a gente tem um mundo aqui. Entendeu? Então, assim... isso eu acho que sempre existiu, sempre vai existir, porque a gente é plural. Mas eu acho que ainda a gente precisa não perder esse bom ânimo de querer fazer uma mudança, sabe? Porque é isso, a gente não vai morar numa sociedade que tudo é belo, que tudo é maravilhoso, porque é isso, as experiências, elas né, são diversas. As experiências e realidades de cada um. A gente vem de tantas... Né? A gente está numa mesa aqui que, se a gente parar para falar a história de cada um vai falar uma história, a gente vai chorar, vai rir, porque são experiências totalmente diversas. E acho que isso que, inclusive, também constrói a gente, os filhos, né? Eu não tenho filho, mas, enfim, nossos filhos, que vão ser mais interessados ou não, né? Porque aí também tem isso. Talvez essas gerações estão vindo porque os pais são pais também que não se importaram lá atrás com se politizar, saber... Mas o meu medo, sabe qual é? É aquilo que você falou. Às vezes o cara tá politizado, mas como tá polarizado parece também. que é assim, ó. Vou ser claro. Parece que o cara de direita, ele é completamente contra a qualquer coisa que o politicamente correto fala. Que às vezes o politicamente correto também tá politizado, exagerado, criando fumaça em discussões, né? Que nem eu falei lá da Barbie, então eu vou até deixar claro. Não é que não se tem que discutir o problema da homofobia. Eu só estou dizendo que eles estão brigando com o assunto da Barbie e não com os outros assuntos mais sérios com relação a esse tema. Tipo, prioridades. Não estou dizendo que a prioridade é assim, tanta gente passando fome e o cara está discutindo isso. Não. Dentro desse mesmo assunto, cria uma fumaça, você fica lá brigando por causa da Barbie e esquece das outras coisas. Quer dizer que tem gente que usa assuntos válidos, assuntos que a gente precisa discutir, mas só para justificar uma polarização política, uma posição política. Tira um assunto grave, sei lá, que é a cota, mas aí cita um exemplo lá atrás de não sei o quê, de uma coisa errada que um cara fez, joga o assunto para lá. Mas eu já vi gente mais otimista falar que isso é um processo positivo. Porque é como se a gente vivesse uma infância ali onde ninguém estava nem aí, ninguém discutia nada. Hoje estamos vivendo uma adolescência onde todo mundo treta por causa disso e que isso, pelo menos hoje já começa a se discutir assuntos, as pessoas querem discutir a política, querem discutir as coisas. Então, por isso está acontecendo isso. Mas ainda é um processo bem adolescente que vai amadurecer com... Enfim. Porque a gente se desespera, porque existe uma urgência, né? Fica tretando. A gente não tretava, a gente estava nem aí, cara. Na boa. Né? Hoje, pelo menos, existe o interesse. Certo ou errado, existe o interesse, existe a discussão. Entendeu? Ainda que esteja
É o peso de você hoje ter um poder de comunicação muito grande com a internet, né? Isso. Sempre existiram conspiradores, pessoas de teoria maluca, que vai falar, olha, para curar essa doença aqui, tem que pegar o gelo e bater 3 vezes na cara que funciona, a simpatia, não sei o que lá, alguma coisa. Tem cara que segue. Sempre teve alguém falando uma besteira muito grande, mas isso não reverberava tanto quanto hoje, né? Por isso que a importância de não ter medo de fazer algo a respeito, né? É que a gente vive uma sociedade que tudo é muito sensível, a gente pode ser cancelado qualquer coisa que a gente fala, então às vezes a gente fica coado, mas algumas batalhas que vale a pena ser lutadas, até nem da forma agressiva, coisas simples. A educação que a gente passa para as pessoas, a posição... Mas até que legal que você falou, até a política do cancelamento, ela é influenciada por isso tudo. É influenciada para quê? Ó, cara, não toca nesse assunto não. Não, você não pode falar sobre isso. Mas às vezes não é nem, às vezes não é nem o que se fala, é quem se fala para quem se fala. Ou seja, não muda nunca nada porque todo mundo tem medo de falar. Você chama a fulana de gorda, quem chamou? Quem é a fulana? Ela é de esquerda ou ela é de direita? Se ela é do coisa, todo mundo reclama. Se ela é do outro coisa, é mesmo. E esse é um ponto real. Então ninguém está lutando pelo tema, está lutando pelo seu lado. E esse é um ponto que eu sofri mesmo, cara, assim, uma certa exclusão a partir do momento que eu começo também a manifestar sobre quem eu sou, sobre as coisas que eu não concordo, de que eu vivi. E eu nem estou falando de coisas de terceiros, eu estou falando de coisas que eu vivi e estou externando agora. E aí, a partir do momento que eu começo a externar, aí começa uma exclusão, né? Julgamento. As pessoas somem da sua vida. Isso é muito triste, né, cara? Porque, sei lá, eu não consigo entender que é algo ruim, né? E não é contra você, não. É medo do que isso pode acontecer com elas se elas se comprometerem com o que você está dizendo. Muita coisa, cara. Mas eu acho que aí, cara, tipo, ninguém é obrigado, manja, segue, toca o barco e boa. Depois você entende isso, né? Mas você entende que, assim, dolorido. As pessoas que conviveram com você sofreu muitas coisas com aquelas pessoas, você contou sobre sua vida com aquelas pessoas. A partir do momento que você só está manifestando ali as coisas, outras novas experiências que você está vivendo, você não serve mais. Isso é dolorido, não tem como, sabe? Porque e isso é uma coisa que até hoje me machuca, assim, sendo bem sincero. Não pelo fato, lógico, toquei o barco, né, e vida que segue, como você diz, de fato, porque as pessoas, infelizmente, é isso, né? A vida são escolhas, as pessoas escolheram achando que isso é a melhor forma, e não são todas também, as que ficaram, fico feliz demais. Mas é isso, assim, as pessoas parecem que esquecem quem você é de fato, e falam até sobre essência e tudo mais, uma vez que a essência não mudou. É você continuar fazendo bem, é você querer que as pessoas fiquem bem, você manifestar quando as coisas ruins estão acontecendo. Você entende que, tipo assim, qual é a essência, então, que a gente está falando? Não entendi, saca? Se a gente está falando de fazer bem, Jesus foi isso, né? Não queria ver o mal das pessoas, queria lutar pelo certo, o que incomodava ele falava, pelo se excluído, manifestava. Quem estava excluído, quem estava marginalizado, Você ia entende? até a pessoa, ia até o leproso, ia até quem nunca ninguém se atrevia a tocar. Falar com a Pelos samaritana. excluídos pela sociedade. Você entende? Então, assim, ou talvez eu entendi tudo errado. Não, e é legal quando você está num meio cultural e você está vivendo um pouco de mudança nisso. Você assiste um Pantera Negra, por exemplo, e você vê uma nação como fictícia, né, como Wakanda. Para quem é branco assistindo aquilo, cara, você fala assim, caramba, uma nação extremamente rica, extremamente sábia, de pessoas pretas, né? E assim, aquilo é jogado na nossa cara de uma forma tipo assim, olha, cara, isso não existe. E aí que é louco, né? Porque nem você tão foi criado num fictício. país que foi o último a sair da escravidão. Quando você assistia a novela da Sim a Moça, era isso que você via. E quando você vê a outra novela das 8, o negro tá sempre como a empregada, ou como motorista, como porteiro. E aí, por isso aí que você parece, vai, entendeu? Aí é por isso que parece fictício. Quando, na verdade, cara, nem é tão fictício assim, né? Porque a África produziu muita tecnologia. E quando eu digo tecnologia, não é essa tecnologia. É uma mesa, são coisas que a gente está usando hoje, usufruindo hoje, que vem de lá, né? A África está anos-luz à frente. Primeira nação, sabe? E gerou um monte de coisa que saiu dali, que a gente faz até hoje, né? E a partir disso também foram feitas coisas melhores. Então, assim, o Wakanda, de fato, existe.
né? É óbvio que não naquela proporção cinematográfica, com naves, etc., porque ali também a gente está falando de afrofuturismo, né? Que aí é outra coisa, é outra ideia, que é quando a gente também, isso esboçando o rascunho, né? É quando a gente consegue visualizar o povo preto nessa ideia de futuro que até então tudo que a gente vê ali, a família lá de futuro lá que do desenho animado, não tinha gente preta, não tinha gente preta. Star Wars, quantos negros tem, quantos brancos tem? Entendeu? Aí você pega Guerra das Estrelas, um monte de coisa que não tem, entendeu? Então, tipo, quando a gente está falando de Wakanda, a gente está falando também de afrofuturismo. Sim, não, mas é de você mentalizar uma sociedade e que você não estigmatize uma posição social pela cor da pele da pessoa. É muito Você massa, vê que isso é possível. Ou seja, cara, é uma discussão que nos faz, às vezes, aquela brincadeira da Barbie trans lá que a gente falou. Claro que existe o lado politizado, mas existe a necessidade de você jogar na mídia esse incômodo, entre aspas, né? Se bagunçar na sociedade, a gente fala assim, cara, já parou para pensar se essa pessoa que é diferente de você tivesse os mesmos privilégios que você, e para quem é mal intencionado, isso incomoda. E para quem não é mal intencionado, então, não que seja mal intencionado, mas foi educado numa questão, até às vezes sem querer, mas de forma mal intencionada, Sim. não se incomoda mais quando, quer dizer, se incomoda e é obrigado a começar a conviver com isso, até não se incomodar mais, e essa pessoa que é diferente de você ter a mesma condição de viver feliz como você vive. É o ponto de largada, cara. Tem um vídeo muito bonito de um cara que estava fazendo uma experiência tipo de igualdade, né? Ele falava assim, colocava todo mundo numa fileira. Eu vi esse vídeo, vamos apostar uma corrida assim, incrível. Chorei. Quem aqui mora com o pai e com a mãe? Dá um passo para frente. Falando de privilégio. Aí pega a lista aqui, o cara dá um passo para frente. Quem aqui nunca teve que se preocupar em ter uma comida no prato, assim, nunca passou fome? Aí vai. Conforme um cara ia dando um passo para frente, tinha gente que não dava passo para frente. Quem aqui teve a oportunidade de estudar na escola de não sei o quê? Aí dava um passo para frente. E você começa a ver, cara, que quanto mais coisa o cara ia colocando, menos gente ia dando passo para frente, mais gente faz para trás. Aí ele falou assim, tudo bem, vamos começar a corrida agora. A largada. Cara, é a vida. Eu sei que minhas filhas vão partir de um ponto de largada maior do que muita gente. A vida, ela é desigual no ponto de largada. A gente, quando fala da cota, é tentar trazer um pouquinho mais perto. Talvez alguma crítica com a cota, que eu até acho que concordo, eu falo assim, cara, então antes de dar cota, melhora a educação básica também, porque tá lá também, né? Porque eu preciso preparar a galera também para chegar lá. Mas uma coisa não precisa tirar uma para dar outra, né? Exatamente. É melhor aqui. Até porque esse processo da educação, demora muito quanto tempo se fala? Exatamente. Então vamos resolver o problema. A gente está falando, a cota ela só existe pela urgência. É urgência. Ela não existiria se não fosse uma urgência. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, você não precisa tirar essa para fazer Minha mãe essa. se formou pelas cotas, minha irmã se formou pelas cotas, entendeu? Então, é por isso que eu falo, é muito de vivência, cara. Quem não vive de perto, ou quem pelo menos não se incomoda de sair do seu lugar e ir lá ver pelo menos como não vai ter um tato para querer mudar, sabe? Não vai ter. Só as pessoas aí de igreja mesmo, que são missionárias de fato, de ir para lugares pobres e, sabe, vai sentir o que é mesmo vida pobre. Conhecer as realidades diferentes. Né? Exatamente. Então, e aí o cara, de repente, vai ser um cristão louco mesmo de querer mudar o mundo. E não só ele. E assim, sem querer polemizar e falar mal, mas assim, eu consigo ver até que tem muita igreja que fica burguesa. Ela já você percebe que naquela igreja só tem branco no bairro chique da zona sul, carioca, só a celebridade frequenta e não sei o quê. Mas parece, cara, que o cristianismo ele fica até meio camuflado, porque o cristianismo assim, você tem que ir lá ajudar o pobre, mas parece que assim, quanto mais eu rezo, Deus mais me abençoa, eu fico mais rico, e quanto mais rico for é porque eu estou prosperando, e parece que cria uma religião meio num gueto que é irreal, né, cara? Que é irreal. A gente tem que tomar cuidado com isso também, cara, da religião assim, que cria gueto. A vibe tá super bacana, mas eu tô aqui vendo que o tempo tá acabando e eu queria muito
eu acho que interessa muito para quem está assistindo a gente falar sobre a sua participação na música Ah, Solte as sim, Mãos. né? A gente Quem tá aqui. O assunto tá bacana, tá girando, Tá, mas... mas foi importante, foi legal, foi legal. esse- Deu uma pincelada boa, assim. Foi Exatamente. Muito massa. E eu queria que você e o Brunão contassem um pouco como surgiu isso aí, porque acho que a galera que acompanha o podcast está aqui pela oportunidade de ver o Mandume. Essa participação, tá no vídeo, tá lá. E, assim, quem é esse cara? Como ele chegou? Como surgiu lá na música? Bruno, como chegou o Mandume? Primeiro de tudo, era 2016, a gente se encontrou num evento chamado Uma Nota Aquelas Notas, 16 ou 17, não lembro, acho que foi 16. Que é um evento que as meninas do Cantores de Deus fazem, né, todo ano. Teve um agora, inclusive, enquanto a gente estava no Rio esse fim de semana, rolou um evento. É sempre em São Bernardo, né, lembra, no Senforp? Sim. Aquele teatro lindo lá. E a gente estava no backstage, e aí a gente estava brincando com alguma coisa entre o Thiagão e começou, aqui estou, mais um dia, sob o olhar solitário. Só que aí, cara, ele falou de um jeito tão nativo, assim, de rap, assim, que aquilo ficou na minha cabeça. Tanto é que ele não é rapper, assim, né, eu não sou MC, de carreira, eu MC. sou- Só que aquilo ficou na minha cabeça, cara. Quando a gente fez a história da Solte as Mãos, né, foi uma música, a gente queria botar um rap ali no meio, aquilo ficou até os 45 do segundo tempo sem solução pro disco. Não sei nem se o Thiagão sabe disso, né? Mas a gente ficou até o final da produção do disco, porque uma pessoa em comum com a gente tinha um contato com um cara do meio, que falou que ia fazer, e não fez. E aquilo ficou ali aberto. Aí um dia eu estava no desespero, entrei Você em que ia contato fazer, com né? vocês. Chegou a Aí pensar eu até em entrei tirar. em contato com vamos tirar. vocês, né, a gente estava falando, eu estava lá na fábrica gravando as vozes, e eu lembro de ligar para vocês e falei assim, e aí galera, o que nós vamos fazer? Bota um solo do Du no meio, daí o Du falou, não, mas pô, a gente pensou tanto com a voz, aqui já tem música com solo, vamos tentar. Aí eu falei, tá, beleza, mas pra quando? Pô, precisa ser pra hoje, vai terminar a gravação hoje. Cara, eu lembro que eu saí do banho, eu tava, cara, me enxugando, Nossa, que chato, hein? Lembrar de mim nesse momento. Não, calma. Aí eu lembrei do Grevão. Desculpa, gente. Aí eu lembrei do Grevão. Menos mal. Agora sim. Agora tá feliz, Aí, né? cara, Agora eu tava fez no banho sentido. Pensando, falei assim, cara, nossa, tempo recorde, cara, pra fazer uma letra aqui. O que eu vou falar? Não sou rapper, não sou... Aí eu lembro que quando eu saí do banho, eu tive o start da história de Aquiles, né? Do autossuficiente, na verdade, Aquiles não é essa história do autossuficiente, mas Aquiles é o cara que não tem o ponto fraco, exceto Foi o lá. calcanhar, né? O Exceto detalhe. o tendão de Aquiles, que inclusive tem esse nome. Então, assim, aquela questão de ter um ponto fraco, fala assim, ei, cara, não espera a vida te deixar de joelhos para você enxergar Deus prostrado. Prostra antes, cara, se entrega para ele. E aí a letra veio, eu criei. Aí eu fiz uma voz guia ali no André, né? Toda a melanina que eu tenho aqui, que parece que eu tô pelado. Fazer a piada inversa. Tá emendado. Exatamente. E aí, eu lembro que eu tava no Grevão, eu tinha ido para um churrasco na casa do Aron. Na minha ex-casa. Exatamente, eu tava entrando ali, conversei com o Grevão, de repente eu tinha mandado mensagem, tinha tido start, falei, cara, quem que eu conheço? Cara, o Thiagão vai arrebentar com isso aqui, cara, vai ser sensacional. Aí toca meu telefone, o Grevão, a gente conversando, o que é? Peraí, cara, preciso resolver tipo saiu, start. subiu, né? Saí, o Thiagão atendeu, falei, Thiagão, cara, tem uma doideira pra te apresentar, mano. É o seguinte, cara, eu pensei no você, fiz uns versinhos aqui pro disco novo do Rosa e, cara, você toparia, cara? Na hora, o bicho já, pô, bora, vamos pra cima. Só tinha que ver data pra gravar, porque a gente precisava pra ontem. É porque eu não tenho estúdio, né? Exatamente. E esse era o lance. Como é que é, né, cara? Tô pobre, não tem como fazer. Eu falei, eu também tô pobre, nós estamos em comum. Enquanto saindo da junto. pandemia, Exato, conseguimos pandemia. alinhar, né, Thiagão? Conseguimos mesmo. alinhar. O querido Juninho Matsuyama Vixe, foi um cara muito... Salvou ali. Ele foi um cara muito maleável com horário, Solícito com tudo. demais, assim. Abraço pro Juninho, aliás. E o Thiagão quebrou tudo, cara. De cara, né? Cara, foi muito louco. Assim, o rap, ele é poesia também, né? Então, você até falou, não sou rap, mas, pô, você faz letra, poesia e... O rap é tudo isso também, Mas né? então, mas ele tá falando que você como cantor, como artista, não se vê como rapper. Então, essa é a Você questão. é um cantor que tava fazendo uma vibe mais da soul music, dessas coisas, Sim, né? lógico, eu amo rap. Sim. Escuto, consumo muito, me ajuda, inclusive, em todo esse processo que a gente vem conversando, né? Porque é o lugar ali, é a escola mesmo, para uma boa conscientização. E aí, tipo assim, como isso já tá ali dentro
metamorfose que é ali, o Não Black tinha, era uma Music coisa- e tudo mais. Mas não era exatamente. Não, porque até a gente tinha um medo, né? Que era assim, cara, o rap, ele tem o seu formato, ele é mais quebrado. Se a gente for, a gente vai, que não é do meio, quem não ouve muito não é do meio, se for tentar fazer, vai ficar quadradinho, vai ficar artificial. Mas os caras fizeram uma métrica muito boa, eu achei. Os caras mandaram muito bem lá, na métrica. Por isso que a gente queria que um rapper fizesse a métrica e fizesse a letra para que realmente a gente Não soasse... não suasse o cara que não é querendo fazer, que é. Sim, sim. Acabou dando muito certo, mas eu digo assim, o fato de você ter encaixado, porque mesmo que qualquer um tenha cantado, cara, o cara tem que ter o feeling daquela informação. É Por mais isso. que você não é um cantor de Mas é o rap, que eu mas você consumo, consome, é você o que tem eu essa consome, informação. fica E rap é nativo. vivência também, rap é cultura, é vivência e tá dentro ali de todas as realidades que eu vivi, vivo, enfim, tô próximo, né? E, então, quando eu recebo esse convite, pra mim também é esse momento de tipo assim, cara, é isso também, o rap também sou eu, sabe? Isso, você não é um rapper, mas não te é uma coisa estranha também, não te é uma coisa... Não, tá no meu universo. Até porque, no né? seu- Não é o Bruce Dixon tocando fio de se a cabelo. gente estuda a ideia da Black Music, Ia ficar o legal, rap ele se tornou também uma vertente ali, né? Dessa Rosa Black cantar Music. é o amor. Então, tipo, pô, quando eu recebi o convite ali, eu fiquei feliz, Matou com no medo. peito Não, mas eu fiquei com medo, né? Porque eu sou o cara que, assim, beleza. E depois você fica... Ai. Mano, eu falei, beleza, peraí. O que é pra fazer? E aí o Bruno ainda veio com uma letra, tipo... Eu falei, mano... Vamos lá, Juninho. Aí o Juninho também é um cara muito criativo, que me ajudou muito nesse processo ali de construir no estúdio. Ligava pro Bruno de minuto em minuto, falando, Bruno, ficou assim. Ah, não, essa frase eu mudei, é isso. Tá, vamos mudar. Cara, ele E, gravou tipo, tudo, aí eu tinha me tocado que eu falava nossa. derrubar 2 vezes. E já tinha até meio que feito uma leve mixagem ali, né? Não, já tava Com as pronto. vozes. A vida é joga, você nem sente o golpe da mente que chega pra te derrubar. Na tentação de sabotada aí, o mundo é Troia, você é Aquiles, o invencível daqueles que ninguém pode Derrubar. Eu tinha colocado derrubar de novo. Eu só fui ver quando ele mandou a gravação final, muito falei, Tiagão, tem que derrubar 2 vezes. Ele, mas você mandou derrubar 2 vezes. Eu falei, eu sei, vamos mudar isso aqui. Você consegue no Juninho lá? Não, e detalhe, já Mano, era tipo precisa assim... ir até lá gravar 1 e palavra. pouco da manhã, Aí a mudou pra gente já derrotar. tinha gravando. Muito obrigado. Foi. Aí no outro dia voltamos lá no E o Juninho pra Cavalcante fazer ficou essa feliz frase. também, pra Fica- caramba, porque já tava mixado, masterizado, voltou Nossa. pra refazer. Não, mas eu acho que é muito bonito isso da arte, assim, você ser minucioso, ter esse detalhe com a frase que muda e, cara, tem que fazer porque a frase É não tão é bonito que essa. tá escrito na letra Noia, né? Não, é verdade. Não, mas ele quebrou tudo. E tem coisas que ele fez. Pô, já teve a piada jamais. do Lerão, sua e do Grevão. Da falta minha pra fechar o podcast. Vou pensar numa boa. Vai, Ah, ela tá vindo, ela tá vindo. E tem uma coisa que ele fez que é legal, que quando eu cantei sei nessa essa parada. E o rap tem essa de quebrar às vezes. Tem, e é, essa isso aí. interpretação que ele coloca, ele faz, é a flecha que te insiste agora. Ele não faz questão de fazer ela na métrica. Ele dá uma atrasada nela, que é justamente da Então, é linguagem. isso que é a linguagem do essas rap, paradas do atraso. Jogaram, além das acentuações e tal, ele jogou uma parada pro lado, quem tá escutando pode falar, pô, isso é uma coisa própria, Isso é um rapper cantando. E foi genial. Não, mas pô, fico feliz demais, assim. E a repercussão depois também, acho que, pô, deu... Muito mais legal que o The Voice. E como é que foi? Muito mais. Até que eu não botei cadeira na palavra. Quando ele começou a eu ia pegar o chorar no Facebook, meio. começou a dar Como é- negativo. E como é que foi cantar ela ao vivo? No show do baile em Pô, São cara, Paulo. Primeiro que o microfone, né, esses caras. Demorou pra abrir o microfone, né? Já viu o cantor feliz com o microfone? Mas não é Segue demorou a pra abrir. vida. A via do mic dele tava fechada até a segunda palavra. Aí perdeu a primeira palavra. A vida joga ali. Ah, mímica. Aí abriu. Não, mas ainda assim, cara. Primeiro assim, que eu não sei se vocês têm essa informação, mas fazia muito tempo que eu não subia num palco. Muito tempo. Então eu tava muito emocionado, assim, só de falar. Porque fazia muito tempo que eu não subia num palco, cara. Que doido. Muito tempo, assim. Eu tava ali, veio pandemia, eu já não tava fazendo show, porque eu tinha saído de todo o contexto artístico e etc. Eu tava focado no design gráfico e trabalhando com isso só e não mais paralelo com a música.
E depois eu voltei a fazer música, mas assim, gravando e inclusive tinha feito um rap, né, no Spotify, que foi onde você buscou até a referência também. Aí ele falou, não, só que aí eu quero mais agressivo e tal. Eu falei, não, legal. E tinha colocado um rap numa música minha, que foi a primeira que eu lancei depois de muito tempo, sem fazer nada. E aí, depois desse contexto pandêmico, que ainda está aí, né, gente? Só para avisar, usem máscaras. Eu não tinha feito mais shows, fiz algumas lives ali e tal, mas show mesmo com galera e tudo mais, algo quente ali, sabe? Que é outra ideia, né, cara? Nossa, a gente que toca mesmo e tal, pô, cara, o povo é o combustível total, assim, não Você tem sentiu jeito. os rosarianos abraçando, sei lá, né, bicho? Pô, A galera cara, veio galera por... até hoje, assim, uma acolhida gigantesca. Espero que continuem aqui depois do podcast. Mas, enfim, nunca deixei de também expressar isso, que eu sou e tal. Mas essa sensação, cara, de subir no palco, a galera tá ali, cantar junto. Acho que pra mim não é você cantar. A galera cantar junto, cara. Assim, isso pra mim é sensacional, assim, é surreal. Então você começa, a galera e tal, e aí mão pra sai cima, pela a galera boca, né? põe mão pra Verdade. cima. Então, tipo assim, é um momento muito rápido ali, foi muito rápido, mas a importância disso pra mim foi gigantesca. Mas assim. eu não tava, né? Porque eu tava... Pois é. Foi o melhor show do Rosa. Por isso que a gente vai ter que fazer outro em São Paulo. Isso que eu ia te falar. Foi o melhor show que a gente fez todos os tempos. E acredito. infelizmente o Lerão não tá. Eu acredito. Mas justamente por isso, eu quero estar num que você volte pra eu poder estar junto aí. Isso aí, Não, viver isso esse aí, momento já falei aí, pro cara. Bruno, chamou, a gente vai com certeza. Sem, Tem sem tempo Campinas ruim aí, ó, nenhum. tudo prontinho aí. Campinas dia 18 aqui em junho, cara. Você estando por aqui. talvez já Aí foi. o Lerão, Foi se o Lerão Campinas, tiver talvez, bem, né? pelo Talvez amor de já Deus. foi. É verdade. Se o Rogério estiver bem... Estava bem, estava ótimo esse dia. esteve bem. Se o Rogério esteve bem e participou... Ué, então, falando de futuro, gente, foi bom participar com vocês do show de Campinas. Galera, olha só, o papo tá muito bom, mas, cara, a gente precisa encerrar, infelizmente. Nem tocamos no assunto do design gráfico, que a gente precisava ser falado. Faz uma parte 2. Vamos fazer depois uma parte 2. 3, né? Não, 2, é a verdade. parte, é a parte uma 3. piada só que você podia fazer. Pronto, acabei. Vocês não sabem, mas a gente gravou um episódio, acabou dando pau na gravação, então a gente refez o episódio inteiro depois de um tempo. E foi até mais legal, que teve até participação pra gente poder contar, né? A participação no show. Pois é. Não, Tem e várias coisas. cara, eu vou falar um negócio. Foi mais legal mesmo. Você tá mais solto agora. Não sei se é porque você já tocou com a gente, conheceu eu mais acho a que galera. sim, Ele cara. tá bem mais Eu acho que sim, eu acho que eu o papo tava mais... Foi legal. mais verdade. tímido. Agora eu tô mais em casa, tô mais em na casa do mesmo. Rosa. A única coisa que eu vou reclamar aqui é que a gente não vai ter tempo de gravar a interação do LED pro show. Que a gente queria gravar. Puxa, verdade. Mas uma Tô hora isso vai devendo, dar tô certo. devendo. A interação do Solte as Mãos, que a gente ia gravar com ele. Quando pra não galera puder. ficar louca lá. É verdade. Manda interpretando, que a gente pegou a do vídeo álbum, mas a gente quer fazer um agora focado no bicho aqui, cara. Que ficar- muita de artista. Aqui, ó, Essa cara, dá fez. tempo aí, ó, rapidão. O celular tá aí, as que não estão aí. Mas é o seguinte, mano, queria agradecer imensamente a sua Que isso, presença. cara. Você é um amigo já que está no meu coração há muito tempo, sabe do carinho que eu tenho por você, a admiração pela tua arte. É um prazer, um privilégio, uma surpresa grande do tempo, de Deus, que a gente se entrelaçasse na história de Da novo hora aí. demais. Agora nesse novo momento, teu, meu, nosso. Sim, E, cara, Suas redes sociais, importante você passar pra galera aqui. Eu Mandume, né? Arroba Eu eu Mandume Mandume. em tudo lá, cara. Todas as redes sociais? Todas. Eu e Mandume você vai achar em Twitter, É eu Facebook. e Mandume Não, ou eu eu Mandume? Mandume. Eu Mandume. Tudo junto. Eu não, Tudo ele. junto. No caso, eu Mandume. Arroba eu ele. Mandume. Facinho de achar. E assim, Sim. mano. No Spotify Mandume. Mandume também, vai lá. Pela Solte as Mãos, tem lá, você vai, clica lá em Mandume e vai lá no... É verdade, no é meu- verdade, é verdade. Aí, ó. Já faz esse É link. verdade. Algumas considerações finais? Cara, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. E estarei, quantas vezes vocês chamarem, é sempre uma alegria poder ter um espaço onde a gente se sente à vontade de falar de fato quem a gente é, sem receio, sabe? Eu me sinto à vontade de falar das coisas que eu vivi e de como eu estou hoje. É muito sincero
E eu me sinto muito à vontade de estar com vocês, partilhando isso, com a galera de vocês também, que hoje é nossa, né? A galera tem me acolhido muito, assim, sempre indo nas redes sociais, compartilhando a música, e sempre vindo perguntar e falar que escutaram as minhas músicas também. Que legal. Ô, Mandume, a gente escutou sua música, pô, muito massa as suas músicas. Ou seja, estão conhecendo lá também o meu trabalho, sabe? E talvez entendendo já essa dinâmica de tudo que a gente conversou aqui, porque é isso que eu exponho ali, né? Enfim, obrigado mais uma vez. Imagina. E, cara, quando eu tiver um podcast, vocês estão convidados. Obrigado. Iremos. Galera, antes do Duduzinho fazer a piada que vai encerrar o capítulo, tá todo mundo esperando. Mais uma vez, agradecer você que esteve aqui com a gente. Mais uma vez, se você assistiu essa entrevista ou está pegando agora esse corte, algum ponto que está acontecendo aqui na entrevista e caiu de paraquedas, cara, se inscreva no canal aqui, compartilhe esse vídeo aqui, curta para ajudar também o engajamento desse vídeo para chegar nas pessoas. Quanta palavra legal que a gente conversou aqui, independente da sua posição política, do que você acredita. Cara, o importante a mensagem que fica aqui, que foi bem legal, é que não espere o problema ser seu para você querer cuidar. Você não precisa somente ser a sua dor. Você tem que fazer a dor do próximo a sua dor também. Você tem que fazer da preocupação das pessoas a sua preocupação. Afinal de contas, a gente está junto nessa aqui. E quanto mais a gente aprender, quanto antes a gente aprender a viver como sociedade, uns nos importando com os outros, mais a gente vai conseguir sonhar com um dia em que a gente não tenha que passar por episódios tristes que você e tantas pessoas passam por desigualdades, por tantas dificuldades. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui, que você possa ter levado algo para construir a tua vida, para fazer de bom. Até a semana que vem, neste mesmo Bate-Canal, aqui no Rosa Verso, conectando realidades. E não sei se a gente vai ficar com a piada do Duduzinho, acho que não. Não, vamos poupá-los disso. Sendo que o próximo